Uau, boa noite, boa noite. Meio atrasado aqui, mas começando a nossa live. Uma live meio de última hora, em combinação com o Varela, com o Hugo. Então vamos esperar a galera entrar aqui. Ó, Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem for entrando e vai anunciando, vai fazendo, sei lá, vai clicando no coraçãozinho, no aviãozinho ali para divulgar a live. Uma live meio de última hora, uma live que a gente vai fazer um papo mais solto. Aí o Hugo entrou, cara. Ó. Pô, quer dizer que o Hugo tava a postos antes de mim, hein? Os caras estão ficando bons, velho. Deixa eu convidar o Hugo aqui, peraí. Aí, Hugo. Pô, eu tava assistindo a live do Sérgio, cara. É foda. É, eu não vi, cara, que tava rolando essa a live do Sérgio. Senão nem tinha começado isso aqui, hein? Então tá foda. Deixa eu ajeitar aqui. Não, o Sérgio tá com conteúdo muito bom, né, cara? Não, ele tá demais, cara. É assim, É, fina flor do Instagram aquilo ali, cara. Realmente é. é outro patamar. Assim. Outra turma, né, cara? Inclusive, ele tá E, lançando um curso de simbólica, Sagradas Escrituras, assim, que tá top, cara. Top, top, poxa, top, top. cara, assim, tu vê, cara, o Sérgio, velho, não tem tanto assim, tanto apelo midiático, né? Ainda o Instagram dele, claro. Isso. O que eu quero dizer com isso? Pô, tem muita coisa escondida aí que às vezes a gente não, né? Muita coisa boa escondida aí que o cara não conhece, né? E Isso. O Sérgio é um cara que tá estourando aí agora, mais pra esse ano, assim, eu acho que o Instagram dele. E o Instagram é muito bom, É um cara. perfil relativamente pequeno, né, em termos de quantidade de seguidores e O tal, né? Varela, o Varela. Sim, é um perfil pequeno. Isso. E E aí, aí, Messi? Varela? E aí, meus amigos, boa O Varela noite. tava comigo também assistindo. As lives do Cara, Sérgio lá, eu, boa demais. eu não, eu não tinha como estar assistindo, cara. Eu tava em outra atividade aqui. Pra poder estar aqui agora, eu tava em outra atividade. Então não tem. Mas assim, ó, eu tava falando pro Hugo Varela que o perfil do Sérgio, né, é um perfil que, poxa, não passou a ser mais conhecido agora, de um tempo pra cá. E, e é um conteúdo muito, muito bom, né, cara? Um conteúdo assim muito rico. Poxa, que a gente não encontra algo muito parecido por aí. Cara, sendo muito honesto, falar do Sérgio para mim é sempre uma emoção, porque é uma pessoa muito próxima, né? É meu Uhum. padrinho de casamento, eu sou padrinho dele do Crisma, a gente tem uma relação muito boa além disso, ele é meu professor, cara. Professor não no sentido de você oficializar uma relação, mas professor no sentido de ter Eu sei do que você experimentado falou. muitas caídas e subidas juntas, sabe? E Eu sempre sei. ele que achava a saída. É um cara diferente, é um cara especial, é um cara iluminado. Eu aconselho o pessoal que está aí presente. Eu sei que a live vai ficar gravada, escutem isso. Sigam o Sérgio, façam os cursos do Sérgio, porque realmente é um negócio diferente. Diferente mesmo. Assim. É realmente outro nível. Assim. Exato, É exato. realmente outro nível. Você não encontra isso aí muito na internet. Eu lembro quando a gente. É muito engraçado isso. Talvez desde a primeira relação que eu tive com o Nando, e o Nando tem parte nisso, tá, Nando? Eu vou falar sobre isso agora. Mas Olha desde a aí. primeira relação que eu tive com você, acho que foi numa live sobre Platum, cara, há muito tempo atrás, 2 Foi anos, muito sei lá. boa aquela live, cara. Foi muito Muito boa boa. aquela Foi live. a primeira live que eu fiz contigo. Uhum. Eu falei com o Sérgio naquela live. Eu falei, olha, tem um cara aí, cara, que compreende a riqueza simbólica por trás da realidade, porque se cabe os anjos, que são formas ideais, enxergarem as formas de maneira intuitiva, existem alguns seres humanos que, com pouco esforço racional, também captam essas formas por uma graça divina, e o Sérgio é desse nível aí.
E sem nenhum exagero, assim. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente convive com ele, cara, e é emocionante você perceber esse tipo de fato na sua frente. É uma ação milagrosa mesmo. E aproveitem. Aproveitem que está aí ao vivo, está próximo. Legal, É legal uma mesmo, coisa cara. bem fantástica, bem diferente. É isso que você está falando também é interessante, cara, porque assim, inclusive tem a ver com o que ele estava falando lá, que eu particularmente me identifico, eu já partilhei com aquela live que nós fizemos com ele no evento das Carmelitas, né? Que foi eu, Nando, ele e o Padre Felipe, não foi? Uhum. Ali, rapidinho, a gente partilhou um pouco essa experiência comum, né? Que foi de ter passado, antes de chegar na verdade, né? Ter passado por umas coisas estranhas antes, né? E eu tenho a impressão, por exemplo, quando você vê, assim, esse negócio que você falou, né? Você vê pessoas que falam com uma certa propriedade dessa profundeza e, ao mesmo tempo, a altura da realidade, né? Essa coisa não planificada. De certa forma, tem cicatrizes, entende? Havia uma busca genuína que, em algum momento, sofreu os efeitos de de um sopro meio das trevas ali para desvirtuar e tudo mais, mas Deus usa até isso. Ou seja, olha, eu quero você aqui comigo, mas eu quero você com a compreensão genuína da coisa, para que você possa ter na sua pequenez, uma relação comigo. Eu não quero você nós não estamos precisando hoje de carolinhas chatos que ficam ali repetindo o protocolo, julgando os outros, enchendo a paciência. Não. Eu quero alguém que consegue fazer o itinerário. Como que passar na possibilidade de uma vida humana por aquilo que foi a história da humanidade antes da vida do verbo encarnado. Ou seja, existe um momento de encantamento com o mundo paganizado, né? Que a história da humanidade passou por isso. Existe o ascetismo nihilista, um ascetismo estoico, né? Dali de uma ou outra corrente grega, de um budismo e tudo mais. Existe tudo isso. Mas existe aquilo que tece a linha em volta dele, mostrando, olha, aqui tem a verdade, mas aqui tem a mentira que corrompe a verdade, aqui tem a verdade, mas aqui tem a mentira. E tudo isso se realiza aqui, ó, com esse bebezinho que está nascendo nesse lugar. E a partir daqui, tudo muda. Eu quero que você faça esse itinerário na sua vida, para que você entenda e passe a dar valor a tudo aquilo que aqueles que estão lá dentro já perderam a referência. Estão ali só, como diria o Kierkegaard, nesse cristianismo estético. Eu não quero você vivendo esse cristianismo estético. Eu quero você vivendo o cristianismo, assim, com aquele... Eu quero que você tenha, assim, que você ame isso da forma que os apóstolos amaram, da forma que aqueles... Eu ficava falando assim, como que o pagão recebeu a mensagem cristã. Se você lê a porra da Ilíada, não tem como você não ficar assim, cara, que vida de merda que esses caras tinham. Que vida de merda, cara. Tá ligado? Quando os caras recebem o cristianismo, é realmente evangelho, é boa nova, tá entendendo? A vida tem sentido agora, entendeu? Tudo vale a pena. Já a partir de agora, meu irmão, foda-se, entendeu? Tu vale tudo. O que importa é amar esse bebezinho, entendeu? E dar beijo nele no colo lá, pedir licença pra mãe e amar a mãe também. E é isso, cara. É Natal, né? Pois. Cara, bom demais, cara. Promissora aí a live. Gostei demais. E, cara, assim, ó, pô, eu começava a live falando do Sérgio. O Sérgio, ele me lembra Cara, desculpa, muito eu uma. acabei de perceber que eu estraguei a live do Sérgio. Sabe o que foi? Porque enquanto ele estava na live, eu não tinha visto que ele tinha entrado e eu estava respondendo uma mensagem dele. Eu sem querer liguei para ele no meio da live. Aí acabou a live, ele tá mandando mensagem agora. Ele, puta, foi por isso que parou a live, não foi o diabo. Olha, Nando, tá pior. Convida tá ele pior pra do live, que- cara. Tá pior do que atrasar a gravação de podcast, hein? Convida ele, Cara, então. É isso. eu não tenho como, mas convida o Sérgio pra live, cara. Como é que a gente Não tenho. convida ele? É que ele tem que estar na live aqui Pera aí, vamos ver aqui.
Manda uma mensagem de WhatsApp pra ele, cara. Ó, vou convidar aqui, ó. Convidei, vamos ver se ele não vai entrar aqui. Quem é? O Sérgio? Convidei ele, vamos ver. Ah, maravilha, maravilha. Chama. Tu conseguiu mandar? Não consegui. Manda mensagem aí, Varela, para reforçar. Mandar aqui. Vai ser maneiro, porque ele faz parte da história também, né? De certa forma, o pontapé inicial da nossa retrospectiva partiu, né? Teve o dedo dele, né? Pô, cara, convidei ele, vamos ver se ele vai entrar, cara. Ele vai chegar daquele jeito, todo humildão e tal, não sei o quê. Pô, então, o Sérgio, ele lembra muito, cara, um amigo que eu tenho, cara, assim, é um cara que nem tem Instagram, né, pra você ter uma ideia. E tem umas figuras assim, cara, muito genuínas. E, pô, o Sérgio né, deu a graça pra nós que ele tem Instagram, manja muito bem de comunicação pô, o cara se comunica muito bem. Sabe o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi? O Sérgio não pode participar, tá dizendo aqui, não estou entendendo por quê. Vamos ver aqui. Mandei lá no WhatsApp, vamos ver se ele responde, né? Eu tenho que sair aqui para ver. Vamos ver, tá. Não, a primeira vez que eu ouvi o Sérgio falar, já que a gente tá. Rapidinho, antes de você partir para isso, eu queria falar sobre uma coisa que você acabou de falar. Você falou assim, que nós temos a graça dele ter Instagram. Foi isso que você falou? Uhum. Porque tem gente aí, nessa mentalidade brasileira mesquinha, que vê quem tem Instagram como alguém que quer aparecer. Porra. Claro que tem Sim. essas porra, a gente sabe que tem. Só que Sim. o que acontece é que o cara que resolve pegar o conteúdo dele, pegar a vivência dele e abrir pro Instagram, ele tá fazendo um trabalho de generosidade. Uhum. Ele tá pegando uma ferramenta banal, que todo mundo tem acesso, e tá entregando ali uma coisa que nem numa universidade ele poderia entregar. Pois é. Não, então é isso, cara. A gente, pô, deu essa graça de ele ter o Instagram e saber se comunicar muito bem, né, cara? Porque assim, ó, o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi o Sérgio falar foi a precisão na fala. Porque eu que sou, ó, o Sérgio não pode participar. Bom, enfim, ele deve estar negando, não tá podendo entrar, cara. Mas aí fica o convite, se alguém conseguir falar com o Sérgio, a gente avisa que a gente está convidando ele para entrar na live. Chamou lá de Carvalho. Pô, chama o Olavo de Carvalho. Padre Wesley é ousado, cara. Eu acho que o Padre Wesley é bilocador, sabia? Porque eu entro em qualquer live que eu tô entrando, ele tá lá também, cara. Como assim, cara? Eu tenho a impressão que se eu entrar em Instagrams diferentes, em lives diferentes, ele vai estar nas duas, cara. Mas aqui, ó, cara, voltando aí, pra gente pautar esse nicho, então, com essa ideia aí, cara, já que o Sérgio pintou no nosso assunto e é uma boa pauta a gente falar de uma figura como o Sérgio, porque assim, a precisão na fala me chamou muita atenção quando eu ouvi o Sérgio falar. Então eu disse, pô, o cara diferente muito diferente de mim, que sou um prolixo e preciso dar muita volta para falar qualquer coisa. O cara tem uma precisão, uma capacidade de concisa de fala que eu não vejo muito por aí, não. E isso, só isso, já para mim já valeu muito a pena essa primeira vez que eu ouvi ele falar. E depois você vai vendo que a humildade, o conteúdo dele, assim, são coisas que andam muito, né? Muito parecido. O cara é tão humilde quanto tem muito conteúdo. E isso nos aproxima e nos enriquece da pessoa do Sérgio e realmente nos aproxima da verdade, nos aproxima de Deus, nos aproxima daquilo que ele está querendo trazer, cara. Que olha, parece que é algo que a gente conhece. Entende? Eu conheço, eu já ouvi esse assunto. É um assunto que eu ouço, né, há tanto tempo na missa ou tal. Mas não é assim. A gente vai vendo que ele consegue cruzar assim, muitos conteúdos, né, costurar muitos conteúdos e para nos trazer uma chave. Uma chave. Ele te oferece uma ferramenta, de fato, né? Vida, né, Então, pô, Sabe o que acontece? Assim, a gente tem contato com filosofia, tá? Num grau intelectuloide, que foi vendido para nós pelo pacote mesmo do Instagram, que nos diz o seguinte: olha, você tem que ler tal livro, tal livro, tal livro, tal livro. Aí você começa lá a ler Platão,
Aí você lê Aristóteles, aí você lê Santo Tomás, né? Você lê Santo Agostinho, aí você lê os modernos, você começa a ler filosofia, aí você fala, caramba, eu estou aprendendo filosofia, né? E aí você começa a memorizar e esquematizar uma série de conceitos que você vai aprendendo em livros. Aí qual é o próximo desafio, o próximo degrau que você tem que subir? Você tem que começar a relacionar aqueles conceitos que você está lendo com a realidade que você está presenciando, certo? Aí você começa a tentar fazer isso, essa ponte, certo? E quando você começa a fazer essa ponte, você começa a encontrar um monte de dificuldade. Dificuldade que não perpassa nem pela habilidade de interpretar um texto muito difícil, porque interpretar a filosofia não é fácil, Sim. é difícil, e com a outra dificuldade de perceber a realidade. Se você passar por essas duas dificuldades, você passa por uma terceira dificuldade que é relacionar uma coisa com a outra, certo? Nessa terceira dificuldade, não tem solução a não ser se você tem a presença de um filósofo de verdade, que faz esse intermédio, percebe? Entre o que Sim. você está lendo, o domínio do conteúdo, o domínio do conceito, e a relação com a realidade que te cerca. Porque se você não fizer essa relação, você vira um decorador de texto, um memorizador de texto, um universitário, vai? Um pós-doutorando pica das galáxias em filosofia. Só que a filosofia não serve para isso. Ser pica das galáxias pós-doutorando não é filosofia. Então você precisa da ação de um filósofo, correto? Quando a gente fala do Sérgio, assim, é importante falar isso daqui, frisar, porque é difícil encontrar isso daí, cara. Assim, a gente conhece o Santo Tomás de Aquino, o Aristóteles, o Platão, por nomes que dão o autor do livro, percebe? Pessoas que fizeram o papel de filósofo enquanto vivos, enquanto verbo ali, que está encarnado e ensinando, sendo uma causa eficiente entre a leitura e a realidade. E aí, quando você encontra alguém ao vivo, desse porte, sabe? Não comparando isso, mas perceba, o porte de ser a causa eficiente de juntar uma coisa com a outra, isso nos assusta e nos surpreende muito. Porque esse é o papel do filósofo. E o Sérgio executa esse papel, sabe? E ele executa mesmo, presencialmente, com a própria vida, com o próprio verbo, explicando as coisas, sabe? Então, quando a gente brinca assim, quando você falou, né, Nando? Eu que sou muito prolixo. Eu que sou muito Aí, Nando, prolixo. tá aqui na live, ó, convida aí. Aí, entrou. Chama ele. Pô, Aí você fala, eu que sou muito prolixo, e vem alguém que sintetiza tudo num ponto, você encontra essa pessoa. Eu acho que é mais ou menos isso. O que a Fernanda tá falando tem a ver com o que você falou, olha só. Isso. Como vocês estão aqui no Instagram, nós precisamos de vocês falando cada vez mais. Vocês ajudam a abrir esse mato para a gente chegar cada vez na verdade. Perfeito, É perfeito. presença, né, cara? O segredo, Isso. você falou a palavra, encarnação, entendeu? É uma pessoa. Você precisa acompanhar a pessoa, sabe? Mesmo que, por exemplo, o negócio do coffee, que muita gente não entende o papel do Olavo de Carvalho. O papel do Olavo de Carvalho não é passar a filosofia dele. Você vai Exato. no coffee, você está ali acompanhando o trabalho de um filósofo vivo, mesmo que você saia de lá com outras conclusões, a questão não é essa. A questão não é essa, entende? É que você acompanha aquela porra. Ele, por exemplo, teve um contato com aquele padre. Poxa, você lembra? O polonês que veio aqui por. É o Sérgio está na live, cara. Eu convidei ele, Tá, mas eu não sei se ele tá. ele tá aqui. Tá, ele botou aí só fera. Recusou, ele não pode entrar, ele recusou. Ele não pode entrar, cara. A gente tá. Tá Não, agarrado não, lá. não vamos forçar aí, cara. O padre, E esqueci o nome do padre. fala aí, o Hugo. Stanislau Latuzan. Isso mesmo. Que era um homem de formação mais fenomenológica e tal. Mas o contato, o Olavo sempre deixa isso muito claro, o contato que ele teve com aquela pessoa que encarnava o projeto filosófico foi ali realmente o que ele precisava para viver isso que a gente está vivendo. Então, de fato, é uma coisa quase que uma sucessão apostólica na filosofia. Você tem que ter contato, sabe? Você tem que ter contato com a pessoa. E isso tem a ver com... ele tá com o neném, ó. Eu tava com ele até pouco tempo atrás com o neném. Agora. Então a gente tem. E aí o Sérgio estava em live. Aí o cara tem. É assim, cara, é assim. Mas deixa. Ô, Sérgio, se conseguir entrar aí depois, a gente vai estender um pouquinho aí. Tá feito o convite. Mas, Hugo, deixa eu completar uma coisa que tu está falando, cara, que vocês estão falando e que eu acho que isso é interessante demais, e a gente às vezes não fala sobre isso. Porque assim, ó,
quando eu ouço vocês, tá? Quando eu ouço vocês, e isso eu posso dizer que tranquilamente que é uma habilidade que eu tenho e não é nada de extraordinário, tá? Por exemplo, assim, o Varela gosta de futebol, né? Então, se ele vê uma partida de futebol, vê um jogo de futebol, ele vai saber, ó, que aquele meio-campista ali, cara, o cara joga bem, pô. É, aquele ali dá pra trazer pro Flamengo, né? E por aí vai. O cara tá Eu só acostumado a ver vejo perna futebol. correndo atrás de bola. O Hugo não, o Hugo eu não cito como exemplo, porque o Hugo não sabe nada de futebol. Tá aqui, ó. Mas assim, ó, e o que que acontece? Pô, então, de alguma maneira, pô, tem alguém ligando. Bom, não sei o que tá acontecendo. Enfim, de alguma maneira, cara, a gente consegue perceber que quem chegou ontem nessa tentativa de conseguir compreender e conciliar, essa vida de estudos, entre aspas, tá? Por que eu vou dizer entre aspas? Porque a vida de estudos é quase uma isca, tá? É quase um. Porque todo mundo gosta, no final das contas, de estudar aquilo que tem interesse, tá? Então, pô, então assim, eu vou te ensinar a estudar. Pô, legal, até hoje nunca ninguém me ensinou, então, né, vou aprender, né? Então a gente fa... Mas a gente consegue perceber de algum modo quem está algum tempo debruçado ouvindo alguém falar algo de importante. Então, assim, ó, o Olavo de Carvalho, cara, pô, é um cara que o Hugo entende de esgrima e de rito católico. É, pô, o Olavo, cara, eu escuto o Olavo, cara, pelo menos aí, ó, desde do Throat Speak. Porque eu fui apresentado ao Olavo por um amigo que esse amigo que eu falei que é parecido com o Sérgio, cara. Cara, nem Instagram tem. Cara super humilde. Ele é promotor de justiça. O cara, assim, ó, de uma humildade. Entende de história, de direito, de religião, de filosofia pra caramba. E muito autodidata, tá? Então é um cara que eu sempre queria estar perto dele, certo? E de alguma maneira, assim, eu peguei, colei nele e cheguei no Olavo de Carvalho. Isso há mais de 10 anos, cara. Eu tenho certeza que vocês têm um caminho aí também. Então, assim, pô, a gente se cruzou aqui, começou a fazer live junto, tá? Mas essa semente que de alguma maneira brotou, que faz com que a gente tenha alguma afinidade, isso não nasce do nada. Isso é fruto de uma tentativa, assim, constante de aprofundar um olhar sobre a vida. Quando tu vê assim, pô, tem alguém que enxerga muito melhor do que eu, como é que o cara faz isso, tio? Né? Então aí tu pega um cara como o Sérgio, tu pega um cara como o Olavo, tu pega um cara como esse meu amigo, o Manuel Guimarães, que vocês não conhecem, pega outros caras, pega vocês, cara, assim, ó, sinceramente, sou muito fã do Varela e do Hugo, por isso que eu convido eles constantemente aqui para fazer live, porque os caras, além de serem assim, uns queridos, pessoas boníssimas, amigos, são os caras que cada vez que falam aqui no Instagram comigo, eles fazem isso que a Fernanda falou, eles abrem mato para a gente poder, né, tentar caminhar um pouquinho mais para frente. E, mas veja bem, é interessante a gente perceber que cuidado com o cara que nos vende uma instantaneidade de que assim, ó, a partir de amanhã tu vai começar a fazer lives como a do Sérgio. Isso não é assim, certo? Então, assim, é preciso às vezes um ritmo muito longo, e tudo bem, cara, tudo bem. Tudo bem, porque cada um. Se a gente entender que o Sérgio está aqui no Instagram apenas como um meio para um fim, entende? A gente vai entender que é isso aí mesmo. Então, assim, cara, o passo é devagar, é É o lento dedo que e, aponta para a lua. e é assim mesmo, pô. Agora, se o cara achar assim, não, eu vou entrar no Instagram para bombar, para fazer a coisa acontecer, para vender o meu produto, sei lá. Às vezes o cara nem quer falar de vida intelectual, quer fazer... Cara, mas assim, ó, cuidado, cara, muito cuidado, porque eu tenho umas figuras que às vezes eu falo pra Jaque assim, ó, essa figura aqui tá caminhando, tá pedindo para ter uma depressão, tá pedindo para ter para cair num buraco fundo, porque a pessoa tá se expondo de uma maneira, tá vivendo uma falha na realidade e vivendo aqui de uma maneira
que uma hora dessa a coisa vai estourar e a pessoa realmente vai sofrer por essa falta de orientação. Então, os guris que eu convido aqui constantemente, que é o Hugo, que são meus amigos, e o Varela, no caminho deles, né, eu conheço um pouco, mas com certeza eles têm muito para dizer, e até acho que até dá para dizer alguma coisa hoje, se vocês quiserem. Como é que começaram essa vida de estudo mesmo? Como é que chegaram, né? Ó, preciso parar, estudar e aplicar isso na minha vida. Porque Eu isso não, só queria, isso antes não. disso, alertar para um outro tipo de filho da puta, que é meio que o contrário desse aí. Porque você tem o filho da puta da instantaneidade, mas você também tem aquele cara que cria dificuldades, te coloca numa posição de tal inferioridade, como se você precisasse passar por um rito iniciático para Muito conseguir bom. fazer as coisas, né? Num caminho que, em última análise, passa por ele. Sim. Ou seja, ele parte, vamos dizer, de uma percepção que nós temos, que é essa verdade que o Varela falou, que nós, de fato, precisamos ter contato, né, com pessoas que vão nos apontar para a verdade. Só que tem gente que te obriga a olhar só para o dedo e nunca para a lua. Isso é foda. E tem muita gente por aí nessa parada aí. E eu, aqui no meu bastidor, tô tendo que lidar e salvar muita gente desse tipo de neurose. Eu tenho certeza. É um estado de neurose, cara. Olha, tu vê, assim, como eu falei para vocês ultimamente, eu ando muito atento, cara. Assim, final de ano, assim, eu comprei mesmo aquela ideia do, do, do estado de atenção dobrada nesse período de advento. E, pô, Atenção. ontem eu vi um filme que eu vi fazia muito tempo, que foi O Vinícius tá ligado, o... ele falou ali. Olha ali o comentário dele. Como é que é? Ó, ó. O Eu Vinícius tá ligado conheço pra esse tipo, caralho. Não dá, esse não dá, tipo não aí. dá pilha, não. Não dá pilha, não. Mas tem, cara, tem. A gente não vai citar nada aqui, mas, Isso. pô, Continua, tem continua. coisa que não é instituto, tem coisa que é o perfil de um cara mesmo, e a gente vai. E, assim, ó, só que essas coisas vão aparecendo, tá? Isso aí o cara vai. O Espírito Santo. Peça a luz do Espírito Santo sempre. O que eu tô falando é sério, cara. É sério, é sério. É sério. Peça a luz do Espírito Santo sempre, cara. O Espírito Santo não deixa de iluminar a nossa vida. Não deixa de nos trazer discernimento sempre. Exato. Sempre. Tá? A live vai continuar, eu vou contar uma outra coisa aqui, mas, Hugo, completando o que tu falou e agora devolvendo para vocês. Então, assim, eu vi um filme ontem que é Pô, como é o nome do filme, cara? O filme de 76 aí, que eu até postei nos stories aí, O Nando é foda. Ele lembra da data do filme, mas não lembra o nome. Rede de Intrigas. Rede de Rede de Intrigas. Intrigas. Tá? Cara, o filme, assim, ó, ele. E como eu falei, ó, tô atento, cara. O filme, ele é profético. E ele quase que fala do Instagram. Ele fala da televisão da década de 70, porque a televisão da década de 70 era, assim, onde cresceu o número de programação, certo? Tinha muita variedade de programação, nos Estados Unidos principalmente, e tu tinha os caras, assim, que, pô, passavam na frente da tela o tempo inteiro, né? Então, a manipulação ali ficava muito estabelecida. Pô, e de alguma maneira, o Instagram hoje é a televisão, certo? A gente está aqui fazendo rádio pirata, pô. A gente está se comunicando. Tem 20 pessoas assistindo agora aqui, passou mais umas quantas já. E, cara, assim, ó, é impressionante como o filme é atual e como ele fala dessa condição que as pessoas têm de facilmente se deixar manipular, se deixar iludir, entrar no estado quase de psicose, assim, né? É uma neurose que vai pulando quase por uma psicose de, de assim, ó, pô, eu preciso ter uma vida assim, eu preciso ter, né, ter aquilo, eu preciso ter isso. E, cara, e a doença, ela vai bater na porta se o cara continuar nesse nível assim. Exato. Não, eu vi, não sei se ele ainda tá aí, mas o professor Vitor Salles Pinheiro entrou, ele gosta muito do Gerard, né? E o Instagram, para quem está acostumado com a linguagem gerardiana, ele assim, para bem ou para mal, ele explode o mecanismo mimético. Assim. O desejo mimético ele fica solto.
E se você não tiver essa atenção, esse discernimento, não tiver o guia do Espírito Santo, não tiver o sensus fidei, né? Não tiver uma clareza da tua realidade, você fica perdidinho, cara. Fica perdidíssimo. É muito complicado mesmo. Ou seja, você tem, por um lado, uma abertura para coisas muito boas. E você tem, por outro lado, uma possibilidade muito grande de se abrir demais e acontecer o que o cérebro, o Chesterton falava, né? Se você abrir demais a cabeça, o cérebro cair. Você se espelha, você começa a se espelhar em diversos modelos simultâneos. Você não consegue dar conta daquilo ali e você acaba entrando num estado de paralisia. Isso é sinistro, cara. Perfeito. O que acontece é, assim, chama muita atenção. Eu, pelo menos, isso aconteceu comigo, eu posso falar isso de maneira muito clara, né? Se eu pego toda a minha caminhada, toda a minha trajetória, todo o meu itinerário, né? Que eu caminhei até chegar até aqui, eu vou perceber o seguinte, cara, olha, a imitação foi primordial para eu chegar até aqui. Só que toda vez que eu falo a palavra imitação, surge para nós dois caminhos possíveis, né? O que você está imitando e para que você está imitando, né? Então, por exemplo, a gente sai imitando no primeiro momento tudo aquilo que chama a atenção em termos de popularidade. E a gente também pode imitar tudo aquilo que nada tem a ver com popularidade, mas tem a ver com um modelo que a gente percebe, né, como algo verdadeiro que passa por baixo dessa popularidade, né? Quando meu amigo Vinícius brincou aí, eu falei, olha, não dá ideia não, que agora a gente vai caminhar para o outro lado. É óbvio que ele estava ali citando, por exemplo, a presença que acontece na vida de qualquer indivíduo humano, que é a presença de uma espécie de guru, uma espécie de modelo que trabalha nas duas claves. Ele se perfaz como algo essencial, falso essencial, que passa por baixo e, ao mesmo tempo, te atrai no termo da popularidade, que passa na superficialidade. Uhum. Aí é o maior perigo de todos, né? Porque você pode muito bem conhecer uma pessoa extremamente vulgar na imitação, que imita o que é popular. Essa pessoa você lida e, de repente, com a luz da verdade que é transmitida, ela pode cair em si. Ela pode falar, caramba, eu existo e eu não preciso de imitar isso. Isso é muito superficial, isso é uma caricatura de ser humano, né? Agora, quando você encontra alguém que passa pelas duas vias, que está imitando, em termos de obediência, um guru, aí a coisa é muito mais complicada. Muito mais complicada. Porque, inclusive, passa a mensagem para nós de uma espécie de doença da alma, que é mais difícil de acessar. Não é uma doença aparente, não é algo que fica muito evidente, né? Então, o processo terapêutico, em termos de ajuda a essa pessoa, é muito mais complicado. E por que eu estou falando isso? Porque me parece que o Hugo passou por isso, tá? Assim, eu estou arriscando uma fala, tá? Eu não sei se o Nando passou, mas eu passei por isso daí. Então é um negócio muito complexo, né? Lançando mão aqui da live que o Sérgio acabou de transmitir, né? Passei por um caminho parecido com o dele. Então o que acontece? Quando você trafega no submundo, se chafurda na lama, com uma imagem espiritual da realidade, a coisa é muito difícil. É muito complicado. Porque é como se você pudesse... como se você transitasse no inferno achando que está no céu. E a todo momento que você está ali negociando com o mundo nessa trajetória, chega um momento que, por uma graça divina, não se sabe por onde vem, você percebe e cai em si dizendo, caramba, eu estava falando com o espelho. Existe uma entidade espiritual maligna que colocou um espelho na minha frente e eu me peguei falando com o espelho. Eu estou falando com o meu ego. Eu estou falando que em mim não sou eu. Que em mim é uma falsidade, o que foge de mim mesmo, né? Como o Vinícius bem colocou, é como se vendessem para você uma joia falsa. Perfeito. Uma joia que prometem ser você mesmo, né? E você olha para aquela joia e fala, cara, eu não sou isso, né? Então, assim, por mais que pareça extremamente poética, com excessivo simbólico essa minha fala, é muito importante a gente perceber e diagnosticar isso, tá? E com o Instagram, aproveitando agora a fala do Nando e do Hugo, isso se potencializou, tá? Porque agora você tem uma magia diante dos nossos olhos, né? Uma materialidade ali impulsionada
com um tipo de ação espiritual que nem sempre é muito boa, né? Geralmente é maligna, inclusive, tá? Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse jogo. E para sair desse jogo é um negócio muito difícil, né? Então, eu creio que se nós não tomarmos a vacina adequada, de percebermos a realidade através de uma orientação, né, de alguém que, de repente, possa nos ajudar a observar o que é de fato real, quando, por exemplo, o Nando elenca um monte de gente para fazer live com ele e fala, olha, eu confio nessas pessoas e a gente pode trocar uma ideia e um ajudar o outro. Se a gente não tiver essa compreensão de ajuda mútua, ou seja, se a gente perder essa essência do que é a relação amorosa, a gente cai nesse precipício e nunca mais recupera, né? É muito triste você ver antigos colegas, né? Que você vê caindo e aquele poço não tem fundo e você não consegue ajudar e você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue compreender, tá? E você não consegue perceber do tipo, caramba, eu tava ali, assim, e você não sabe como agir, sabe? Você não tem ali um caminho para poder agir. A gente se vê perdido, a gente se vê muito complicado no sentido de perder a esperança mesmo, né? Então, eu espero que o que fique marcado, principalmente nessa nossa conversa, é essa possibilidade de ajuda mútua, esse amor, né, transfigurado em relação pessoal de fato, para a gente crescer de novo e voltar a enxergar as coisas como elas são, né? Hoje mesmo, na caixinha de perguntas, alguém me perguntou o seguinte, caramba, professor, como falar com uma linguagem apurada? Aí eu até brinquei e falei, cara, parece mais simples do que é. É mais simples, não tem nada de dificuldade. É você tentar falar o que você está vendo e não tentar ver aquilo que você está falando. Não tentar criar aquilo que você quer ver. É você falar o que você está vendo, sabe? Você quer falar alguma coisa? Beleza. Fala o que você está vendo, né? Isso talvez seja uma boa artimanha contra esse tipo de perdição, né? Uma boa vacina. A própria realidade nos auxilia nesse sentido, né? Talvez seja por aí. Não, é foda isso. Que a gente... Exatamente. Um negócio que é tipo uma tentação do demiurgo. Perfeito. Vamos dizer, a gente, de certo modo, é isso que é foda. Não é a mentira mentirada. É muito do que tu disse agora. A mentira muito deslavada é muito fácil, porra. Tu vê que é caô, né? Agora, aquela mentira que ela carrega uma boa parcela de verdade, ela te perverte num pedacinho, essa é que é perigosa. Porque, de certa forma, você vê, nós somos co-criadores, né? A gente participa, né, da atividade criadora. Só que a gente pode cair na tentação de achar que nós somos criadores. Ou seja, eu por exemplo, de repente posso fazer uma live, uma postagem, ou dar uma resposta, eu acho, nossa, isso ficou muito bom. E aí eu começo a não olhar para aquilo ali no sentido de, olha, isso foi bom porque eu descrevi o que eu estava vendo. Mas eu começo a ficar contemplando o que eu falei, o que eu escrevi. E eu começo a viver no meu próprio mundo paralelo. O mundo que eu mesmo acho que criei. Esse mundinho paralelo, isso é um mecanismo iniciático. E, de certa forma, o que acaba acontecendo em muitos desses universos, e aí eu incluo, inclusive, algumas universidades de humanas, né? Que é, vamos dizer, se jogar uma série de palavras, uma série de conceitos, e no início você não está entendendo. Chega um momento que você ainda não está entendendo, mas você passa a falar aquela língua. É muito o que acontece quando você acaba se encantando pelo Deleuze, por exemplo, que é o que o professor Sérgio falou. Lembra de faculdade, você começa a beber de todo um vocabulário deleuziano. Depois você está falando aquela língua, né? Você está falando em inconsciente maquínico. Você está falando em produção de subjetividade, você está falando aquelas coisas todas que não são conceitos, são palavras vazias que evocam uma espécie de uma experiência. É, de fato, uma espécie da inversão da pedagogia espiritual, que também não é conceitual. Ela é pedagógica, ela trabalha com símbolos, com imagens que conduzem a tua alma, né, naquela coisa bem de psicagogia, né, para uma coisa superior. Só que aí você tem uma psicagogia do diabo. Ela conduz a tua alma para realidades inferiores. E quando você vê, você não sabe nem pelo que você está vivendo. Mas você... Eu não sei se você percebe, né? Há uma tendência nesse tipo de ideologia em tirar a substancialidade das coisas e trafegar apenas no verbo, apenas no acidente, apenas no devir, né? Apenas naquilo que... Lembra? Eu acho que no Mil Platôs, que começa assim... Não, minto, é que ele faz uma crítica ao Freud. Antiético. Fala, algo dá, algo come.
É, É algo nesse sentido, é né? bem naquele início que ele fala, como é que é mesmo? Presidente Schreiber tinha raios de sol no cu, tinha um cu ensolarado. Exato. É sempre uma ação, é sempre um acidente destacado, né? Não tem uma Isso. substância, não tem ali algo que você está conversando. Então, para o leitor, em termos de iniciação, acontece o seguinte: você vai admitindo o vocabulário e causando ali em você uma impressão soberba de você estar participando de um ritual iniciático, É isso, cara. né? Isso é foda. Isso Cara, é foda. e, pô, é muito impressionante, velho, porque é o seguinte, ó, o, o narcisismo é uma coisa tão. O diabo é muito esperto com o narcisismo, porque ele faz com que a gente ache que é só um jargão clichê todo mundo sabe mais ou menos o que é narcisismo e ninguém cai nessa aí, né, tchê? Mas assim, a coisa assim, quando tu escorrega para esse tipo de ação narcisista, tu abriu a porta para realmente tu fazer uma coisa grave, inclusive até diabólica, demoníaca, contigo mesmo e com a vida de alguém, talvez. Sim. E, e o Instagram, ele é uma porta, ele é um canal para que a gente facilmente escorregue nessa, nessa falha, sabe? Cara, eu volto a falar, assista um filme Rede de Intrigas, quem não viu ou que há muito tempo não... O filme, ele é absolutamente profético. Tem uma personagem da Faye Dunaway, que inclusive ganhou o Oscar por esse filme de melhor atriz, que ela é uma produtora de uma emissora, e ela é assim, absolutamente diabólica no sentido de manipular com sem escrúpulo nenhum as pessoas para que elas assistam, o que importa é que as pessoas assistam a televisão, e, e ela usa os apresentadores como instrumentos, como peças assim descartáveis, como pessoas assim absolutamente assim como objetos, né? Ao ponto de que no final do filme, eu vou dar um spoiler aqui, chega o personagem principal do filme, que é um cara que é um jornalista que enlouqueceu, que ele estava absolutamente assim infeliz com a vida de jornalista, porque eu só comunico mentira, eu faço isso aqui um circo, a minha vida é uma porcaria, certo? E aí o cara no ar ele diz que ele vai se matar, enfim, tal, e isso começa a gerar mídia pro canal, para a rede de televisão, até que ela aproveita essa história dele e ela deixa ele no ar, aumenta o programa, o cara cresce enquanto personagem da emissora, e ela tá, enquanto ele tá servindo, né, para que ele chame cada vez mais pessoas para assistirem a televisão, e ele vira um louco, um profeta do apocalipse, e as pessoas assistem e tal, e as pessoas colam nele porque ele tá falando verdades ali. Então, assim, a população, no modo geral, cola nele, só que a emissora transforma essa mensagem dele numa coisa assim maluca, onde as pessoas começam a criar mantras, enfim, em cima daquilo que ele fala. Muito interessante que faz uma alusão ao Cidadão Kane, faz uma alusão ao filme do Capra, Admirável Vagabundo, é bem interessante. Só que é o seguinte, cara, aí chega um momento em que ele não serve mais porque caiu. As pessoas já não querem mais ouvir as verdades, porque ele está falando verdade, tá? Então, aí, e é bem interessante, porque o público do programa que ele vem a apresentar com esse novo perfil maluco dele é para jovens, tá? Até 34 anos. E os caras não querem mais ouvir porque ele está falando muita verdade ali. E os jovens não querem mais ouvir. E cai a audiência. E qual é a solução que eles têm numa reunião, cara? Reunião, assim, da emissora. Seguinte, ó, a solução é matar o cara. A solução é assassinar ele. Para que a gente continue tendo mídia, né? E para que esse cara não saia daqui e vá para outra emissora e acabe né, concorrendo com a gente, tá? Então, assim, um negócio. E a personagem fala isso com uma falta de escrúpulo demoníaca.
Interessante que por trás de tudo isso tem a vida pessoal dela. E ela conquista um dos editores lá, que é um cara que era casado, um cara de mais idade, o cara se separa da mulher, fica com ela, tá? Porque ela é absolutamente sedutora e ela é poderosa. Só que chega um momento em que esse cara ele cai em si. Ele é um cara que tinha virtudes. O personagem do William Holden. E, e aí ele disse, não, eu vou acabar a nossa relação, eu vou voltar para minha esposa. Que é- e aí no final, esse é o roteiro certo. Esse é o roteiro certo. E ela, no final das contas, desdenha, mas quando ele bate o pé no chão e diz que ele vai terminar o relacionamento mesmo, ela começa a entrar em pânico, porque ela não tem nada. Nada, nada, nada. E ele diz assim, ó, a tua vida é totalmente falsa. Né? E tu fez eu viver uma vida falsa e tu promove uma vida falsa para as pessoas. Eu tô pulando fora. E aí ela tenta de tudo que ele não vá, porque ela diz assim, ó, eu preciso de ti. E ele disse assim, não, tu precisa confirmar o teu jogo de manipulação com a minha presença aqui. Mas, na verdade, tu deveria ter aproveitado o tempo que eu estava aqui, porque eu sou a única pessoa que te liga com a realidade. Porque eu saí de casa, eu sei o que é ter uma família, eu sei o que é ter uma mulher com depressão, eu sei o que é uma separação, eu sei o que é ter falido, eu tenho amigos, eu tô velho, eu tô muito perto da morte, ele diz assim pra ela. Eu tô perto da morte. Tu ainda é jovem. Então eu sei que a vida não é isso que tu tá contando. No final das contas, ela deixa ele ir embora, ele vai embora mesmo, e ela continua com esse mesmo plano dela de manipulação, enfim. Por que o filme é tão interessante? Por que eu trouxe isso aqui para nós? E aí eu vou devolver para vocês aí depois. Não sei se cortei demais aquilo que a gente estava contando, mas pelo seguinte: Não há regra. o que acontece é o seguinte, cara. A gente entra, a gente é facilmente, se a gente não está atento, se a gente não age como esse cara que diz assim: olha, eu preciso voltar para a vida real, certo? Talvez o caminho de volta seja muito complicado. Muito complicado. E às vezes a gente acha que porque a gente está fazendo as coisas de maneira lícita, ó, eu não estou roubando, eu não estou traindo, entendeu? Eu tô seguindo um bom caminho. Mas não. O que aconteceu nesse momento, o que acontece com o Instagram e com a nossa relação com ele, é que facilmente a gente é sacado da experiência de vida que nós vínhamos vivendo até então comum, mas uma vida autêntica. E a gente é jogado num campo onde a gente não sabe mais onde é que a gente está. A gente não sabe mais nem por onde começar. E aí o cara compra um curso aqui, uma promessa ali, segue alguém aqui e tal, tal, tal. Quando vem, entra numas que, cara, eu não sei mais nem onde eu tô muito perdido. E para eu voltar agora, cara, talvez seja muito difícil porque eu construí alguma coisa, né, nesse período aqui que eu acho que vale a pena eu tentar. E aí, né, vem aquilo que vocês estavam falando aí, dos falsos gurus, cara. Né, os caras te oferecem um. Então, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O Instagram, ele é um campo minado. Ele é um campo minado. E é isso que é bizarro, é que ele é um campo minado, mas que tem tesouro escondido. É aí que tá. É assim, a gente é difícil conviver com esse tipo de tensão. É muito fácil cair em maniqueísmos, né? Do tipo, ou o Instagram é maravilhoso ou o Instagram é uma merda. Nós estamos fazendo aqui o jogo contrário. A gente está dizendo, olha, é maravilhoso e é uma merda também. Conviva com isso. Aprenda a viver com isso. O que você tem que fazer? Pô, tem que arrumar lá um detector de minas, né? Você tem que, vamos dizer, estabelecer boas relações de confiança. Isso que o Varela destacou muito bem. Ou seja, eu, o Nando e o Varela nos conhecemos através dessa rede aqui. Nós somos amigos. Amigos. A gente não se conheceu pessoalmente, mas isso aqui tem pessoalidade. Porque o tipo de relação que a gente travou desde o início foram relações pessoais, no sentido muito claro que o Julián Marias dá para essa expressão.
A gente não se deixou levar aqui por relações puramente humanas. Não está coisificando a coisa. Quando a gente, muitas vezes, eu estava conversando com a Inês Carrier, que às vezes a pessoa que é enganada, ela pede para ser enganada. Porque ela já entra travando uma relação equivocada com aquilo. Eu já estou instrumentalizando aquele que está ali. E o camarada que é malandro, ele se permite ser instrumentalizado para instrumentalizar. Ele é mais forte. Ele tem mais ferramentas, ele tem estrutura para aquilo. Ele faz, entendeu? A gente já transcendeu a era do compre batom, né? Compra mãe, compra cremútil, a tesourinha do Mickey, eu tenho, você não tem. A gente não é mais por aí o negócio. A questão agora é, cara, é o seguinte, você tem tal dor. Você está sentindo isso. A solução é essa. Se você não seguir essa solução, você está condenado ao fracasso. Eu falei, de certa forma, eu acho que eu me encontrei aqui no Instagram, brincava com vocês, né? Falando, eu quero fazer esse trabalho de faxineiro, sabe? Pô, porque no meio de, você vê uma festa, né? Tem muita coisa boa acontecendo e tal, mas também tem muito lixo sendo gerado, tem resíduos e tal, tem bagunça, tem um monte de coisa. Alguém tem que chegar lá depois e jogar as coisas no lixo, lavar a louça, né? Para que as pessoas possam aproveitar o que há de melhor e não acabarem caindo na besteira de comer um salgadinho estragado. Tem que fazer isso. Eu acho que vocês compartilham dessa missão. Sim. Por causa justamente dessa atenção. E vamos lá. A gente não pode ser escrupuloso para falar nessas coisas. Você tem que ter vida espiritual, entendeu? Precisa entrar numa. Eu estava falando lá na live do Sérgio, eu falei como que às vezes é perigoso o estudo da simbólica, por exemplo. Porque realmente, se tu partir para o estudo da simbólica com mera curiosidade, tá? E não tiver ali uma retaguarda vertical de uma prática espiritual concisa, sabe, veemente e tal, cara, você tá aberto a um monte de coisa que tu não tem nem ideia, cara. A gente está sujeito a essas coisas. É como se a gente fosse uma antena ligada e um monte de onda de rádio maluca podendo ali entrar em você. Por isso tu tem que estar conectado. Não, peraí, eu tô entrando nesse jogo, mas eu tô igual aqueles carrinhos de bate-bate que tinha antigamente. Que tinha uma parada de uma antena que ligava lá, ficava saindo um choquinho em cima. Eu tô conectado. Eu sei onde eu tô conectado. É aqui uma coisa no alto. Aí eu fico tranquilo em transitar por esses territórios. Para ser como se fosse uma garça, né? Que pisa lá na lama lá para poder comer os bichinhos, mas sai dali, só dá uma sacudida e... Hugo, a imagem que eu sempre tive dos poetas marginais, né? Na época de experimento e de procura da verdade por mera curiosidade, era que os poetas marginais eles eram uma espécie de antena solta, que captava tudo, inclusive a verdade. Então eles esbarravam na verdade, captavam mentira, resíduo, limpeza, sujeira, salvação, tudo junto ali na mesma coisa, né? É maneiro, né? O Sérgio citou uma entrevista que ele fez com o Roberto Piva, né? É muito interessante, cara. Você lê lá qualquer tipo de livro desse tipo de guru iniciático, desse tipo de pessoa que experimenta o espiritual por meio do chafurdar na lama, né? Que é uma via meio tortuosa, que é uma via ao mesmo tempo puramente humana, por assim dizer. A gente tem que lembrar disso, né? Nós, por uma herança, alguém citou aí, por uma herança adâmica, a lama também faz parte de nós, né? A gente pisa o pé no chão, apesar de ter a cabeça voltada para o céu, a gente pisa no chão. A gente tem algo de lama, né? A própria conversão do Santo Agostinho, que perpassa pela lama, né? Que é muito clara ali no Confissões. Mas voltando ao caso do Roberto Piva, é muito interessante. Ele tem uma sacada muito interessante. O cara vai lá, cita uma poesia, você lê a poesia, você fala, caramba, hoje, né? Você lê lá a poesia, depois que você já acessou a cosmovisão cristã, católica correta, você está tentando ali se readequar, tentando ser um católico, né? Passando pela sua a 100ª conversão novamente, a volta do filho pródigo. Aí você vai ler aquilo de novo, né? Você lê lá na poesia do Roberto Piva, você vê um lamaçal, só que se você tiver com a atenção, né, assim, ligada, de algum modo, ou seja,
se você tiver afeito a essa graça divina que perpassa para as pessoas que têm atenção e estão querendo receber, estão querendo perceber a verdade, você percebe ali algumas sacadas, alguns apontamentos, algumas intuições que esbarram na verdade, né? Tem uma intuição do Roberto Piva que eu achava muito interessante. Ele dizia o seguinte: o cristianismo vai pagar caro, os demônios vão tomar conta, enquanto os padres continuarem a passar os seus sermões e as suas homilias descostas para o altar. Você lê um negócio desse, você fala, cara, tem uma intuição aí. O cara esbarra na verdade. Percebe? E por que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente olha para o Instagram e observa as pessoas traçando caminhos em busca, olha, você precisa de um sentido, o sentido é esse, o sentido é por aqui você vai achar o seu bem, a sua verdade, por aqui você vai se transformar numa pessoa feliz, e etc, etc, etc. Para o efeito de conquista, alguns emblemas que traduzem uma verdade vão estar presentes no meio da sujeira, no meio da lama. Percebe? E o que acontece? Se você não tem essa experiência mínima da verdade, e se você não consegue se situar, deixando um pouco dos seus desejos, mas se deixando formar por aquele mestre que você confia de fato, você se perde no meio disso. Não existe encantamento sem meia-verdade. A meia-verdade tem que estar presente ali naquele engodo, junto com a mentira, né? Junto com essa percepção. Então, quando a gente lembra que todo o caminho humano perpassa por esse lodo, a gente tem que lembrar também que ser enganado faz parte da existência humana. Uhum. Ser enganado faz parte desse símbolo que é o próprio homem. Ser enganado faz parte, inclusive, para a salvação. Ser enganado significa, caramba, eu era um homem velho, agora eu tenho um vislumbre do homem novo. Né? E eu volto a repetir aquilo que eu até comentei com o Nando ontem. A grande criação divina, a grande criação de Deus, precisou de uma aceitação humana, que é o fiat de Maria, o sim de Maria, para nos mostrar o seguinte: olha, vocês são diferentes, vocês são imagem e semelhança de mim. Eu preciso de vocês. Eu criei por amor e agora a sua ação é por amor, né? Não, só complementei. Cara, eu quero precisar de vocês. Isso. Eu quero precisar de vocês. Perfeito. E Varela e Hugo, assim, que eu acho que é... E agora, né, vamos tentar falar um pouco, assim, eu vou falar um pouco de uma espécie de ferramenta, assim, se for útil para alguém. Então, assim, e eu sou assim, se for útil, cara, entendeu? Eu não garanto a utilidade da minha ferramenta. E a verdade é essa, cara. A gente tem... Eu tenho uma frase ali que do meu Instagram ali que eu digo que quando a gente não tá atento na vida, né, a gente pode pagar um alto preço, certo? Então, assim, em primeiro lugar, tem muita atenção, cara. Então, recorre a memórias. Então, assim, eu vim de uma família, por exemplo, do lado do meu pai, que muito pobre intelectualmente, muito pobre, assim, uma família, assim, a lá Álvaro de Azevedo, cara, assim, entendeu? Do Cortiço lá, claro. Claro que guardadas as devidas proporções, mas assim, ó, que não vive muito mais além do que aquilo que sente, entende? A experiência sensível é a experiência que domina. Pô, então, não minha família nuclear, certo? A família do meu pai, assim, da família do meu pai. E a minha mãe tem uma história diferente. Minha mãe tem uma história, cara. Minha mãe, eu já contei acho para vocês, eu não sei. E não sei se ela tá na live, tá? Beijo, mãe, se estiver na live. Diz que vai participar agora, não sei se tá. Enfim, acho que agora não tá. A mãe, ela foi adotada aos 4 anos de idade. A minha mãe era de uma tribo indígena, cara. Entendeu? E a minha mãe foi adotada por uma família de italianos. E a minha mãe lembra no dia que ela foi dada. Ela foi a única dos 12 filhos que foi doada, tá? E ela lembra, ela tem a memória de ela, no dia que ela foi dada, né?
foi dada para esta família de italianos, lá na região de Tapes, aqui perto de Porto Alegre, uma região que historicamente tem índios ali. Ela lembra que ela voltou, fugiu para a aldeia, e a mãe dela pegou uma varinha e bateu nela e fez ela voltar. E ela, cara, e eu, pô, eu sou filho dela, eu já acho dramática só essa primeira cena da vida dela. E a partir daí a minha mãe vive na década, pô, década de 50, cara. O filho adotivo não era filho adotivo como é hoje, entendeu? Entendeu? Tu era claramente o filho adotado. Tu era claramente o filho de criação. Tu não tinha os mesmos privilégios. Mas por que eu quero falar isso aí, né? Não para vitimizar qualquer coisa, mas eu pego essa experiência da mãe e eu começo a construir daí quer dizer, um lugar de partida para uma biografia, cara. E a gente tem que tentar fazer isso. Pô. Esses dias eu estava falando com a Jaque, o Olavo fala, né? O brasileiro é o cara que não conhece o seu avô, né? Tá, mas assim, então já que não conhece, vamos tentar partir de algum ponto. Então, tentar. E aí, cara, começar a perceber que a partir de agora, quais são as experiências com a religião, com a cultura, com a arte, com aquilo que de fato nos eleva, mas assim, ó, esquece toda essa fala rebuscada que a gente vê no Instagram, tal, com evento aqui, ali, tal. Assim, ó, quais são aquilo que tu já experimentou, tá? O que dá para aproveitar mesmo? E aí, cara, tu tem dois caminhos. Ou tu potencializa isso que tu já experimentou e, né, então assim, ó, pô, eu sou um cara que desde pequeno, desde os 10 anos de idade, eu gosto muito de filmes. Muito. Então, pô, eu vou potencializar isso, cara. Isso aí, isso aí faz parte da minha realidade e é a partir daí que eu começo muitas experiências de reflexão da existência. Eu sou um cara que eu trabalho em hospital, pô, há 12 anos. Eu era auxiliar administrativo quando eu fazia faculdade de enfermagem. Passei no concurso para como auxiliar administrativo de hospital, depois fui enfermeiro, agora faço faculdade de medicina. Pô, eu já vi muita gente sofrendo dentro do hospital. Então eu uso isso como substrato para a experiência humana. Entende? Eu pego essas experiências da marginalidade, entre aspas, que eu tenho de história familiar, né? Pô, e eu conheço, cara. Eu conheço o beco, eu conheço a vila, eu conheço o gueto, cara. Entendeu? Eu conheço lá como é que chama? A favela, eu conheço. E a família que adotou minha mãe, pô, tinha gente que tinha muita grana, cara. Eu conheço gente que tinha casa milionária, né, que era, entre aspas, familiar meu, com carro importadaço na garagem. Então, pô, te- eu tenho esse horizonte, cara, entende? Então, a partir daí, tu começa a construir, né? E aí te cola, cara, eu sempre tentei me colar de alguma maneira em pessoas que me traduziam algo que eu não conseguia entender. E nessa busca, né? Eu perdi uma irmã aos 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade. Ela morreu com câncer. Pô, uma criança de 13 anos de idade perder uma irmã de 22 anos com câncer pode fazer duas coisas. Ou desligar esse botão e esquecer, ou ficar remoendo e tentar entendendo o que está acontecendo ali, cara. Entendeu? Então, pô, peguei isso. Peguei isso. Teve um momento na minha vida que entrou o Padre Francisco por aqui. Momento há uns, sei lá, uns 15 anos atrás, não chegou, acho que talvez 12 anos atrás, o Padre Francisco é um amigo meu. Na época ele não era padre, era um amigo de juventude. E eu estava tão confuso acerca de algo que estava acontecendo, tá? Era coisa de namorado, de jovem, assim, mas, pô, mas era uma coisa que me incomodava. E eu, pô, me ajoelhei diante do Padre Pio, cara, numa imagem lá na capela do Hospital de Clínicas, onde eu fazia faculdade de medicina, de enfermagem. E a mesma capela que hoje eu faço, o lugar onde eu faço a faculdade de medicina. E ali havia uma frase que dizia o seguinte, ó, do quadro: não houve nenhum pedido que com fé eu fizesse para Deus que não fui atendido. Frase do Padre Pio, tá? Pô, eu li aquilo lá, eu não conhecia direito o Padre Pio, mas eu li aquela frase e fiz um pedido
que as coisas se resolvessem naquele dia, o quanto antes. E se resolveram, cara. O Espírito Santo atende, pô. Então eu já contei para vocês aí da história da nulidade também, né? Pô, tô casado com a minha esposa por uma graça divina. Então começa a situar os locais na nossa história, onde dali eu posso potencializar uma experiência real, onde dali eu posso dizer, olha, eu conheço esse lado humano, que é um lado, sim, não muito bom. Eu mesmo tenho situações na minha vida que eu me envergonho e eu preciso lembrar delas, entende? Então, começa a situar essas coisas e aí, cara, tu vai começar a entender, olha, se eu estudar aqui, se eu ler isso aqui, eu vou melhorar, a minha ferramenta de percepção vai melhorar. Então, assim, sem muito formulismo, sem muito, né, que passa, como aquilo que falou, passa pela minha mão que eu vou te mostrar como é que faz, né? E aí tu vai, sem muito isso, cara, entende? Claro que às vezes a gente precisa de uma ajuda, mas a gente conseguir fazer, tentar de fato, olha, eu quero contar minha história com um horizonte biográfico. E a partir daí eu não posso selecionar. Eu preciso pegar tudo e aí dizer assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui vai demarcar. Então, assim, não adianta, não adianta eu forçar coisas que eu não conheço. Pô, eu li muito pouco da filosofia grega, por exemplo. Não é algo que, que sempre me chamou a atenção. Tá, entendeu? Agora, eu vi todos os filmes, sei lá, que passaram nos anos 90, nos anos 80, eu vi tudo, cara. Entende? Então, eu vou usar esses elementos. Mas não posso parar de estudar, né? Quando, por exemplo, eu me lembro quando eu conhecia a literatura de Dostoiévski, cara. Meu Deus, cara, como é que eu não conheci isso antes? E como isso situa a minha realidade? Então, só para dar mais um gancho para vocês, gurizada. O Nando, para quem está ouvindo atentamente, ele está dando o itinerário de como deve ser, por exemplo, a vida intelectual. Como deve ser a sua busca para melhorar isso. Dentre muitas coisas que ele falou, tem duas coisas que se destacam que são as fundamentais: substância e narrativa. Ou seja, eu ter noção de que existe uma dramaticidade na minha vida, que tem uma história sendo contada, e que eu preciso ter a coragem de pegar o lápis e continuar contando, identificar os pontos, olhar para trás, ver quais são vamos dizer, os ápices da história, onde que eu estava sendo o protagonista, onde que eu acabei sendo o antagonista, onde que eu fui vítima, onde que eu fui herói. Ou seja, fazer essa narrativa, saber em que ponto que eu peguei agora para continuar contando e dar um sentido para o que está acontecendo lá atrás. O segundo ponto que se conecta com esse é a substância. Ou seja, as coisas que me acontecem, as coisas que me chamaram a atenção, que de alguma maneira me despertaram curiosidade, aí a curiosidade no bom sentido, não aquela curiosidade que é um vício, né? Ou seja, que realmente puxaram a minha inteligência, a minha consciência naquela direção, esses elementos, eles vão dar a substância mesma do meu estudo, do meu processo de melhora, do meu amadurecimento, da minha busca de virtudes, da minha coisa. É exatamente assim. Não é uma coisa que você vai importar de alguém. Ninguém vai convencer você de que alguma coisa é importante. Ou seja, as coisas são importantes na medida em que se comunicam com a substância e a narrativa da sua vida e que elas vão, vamos dizer, me ajudar a contar melhor a minha história e vão dar um sentido maior para aquelas coisas que já eram perguntas. Ou seja, quando você olha para todo o sofrimento que você contemplou, o sofrimento que você viveu, o sofrimento que você ouviu, os filmes que você assistiu, e você vai vendo... Você comentava comigo ontem, né? Não, desculpa, sexta-feira, de como que essas coisas iam te despertando para querer compreender mais profundamente a vida humana. Ou seja, isso é um chamado. E a sua vida de estudo ela vai passar por aí. Ou seja, alguém pode pegar um livro de Dostoiévski de maneira absolutamente fria e fazer um puro estudo linguístico daquilo ali, sei lá, vai ficar... em contexto do autor, não sei o quê. Não é isso que você vai fazer quando você lê Dostoiévski.
você vai pegar as suas questões, banhar as suas questões do Dostoiévski, para que o Dostoiévski lance luzes sobre as suas questões. Não é entender Dostoiévski, é entender a vida a partir de Dostoiévski. Entender as minhas questões a partir daquele cara que eu tô lendo. Entender as minhas questões a partir do filme que eu assisti. Pô, Hugo, e a gente não faz aqui as nossas reuniões para falar de filme. A gente não tenta explicar a realidade a partir de um filme. É. O que eu não sei se essa percepção faz sentido. Às vezes a gente perde a noção de milagre que é a nossa própria existência. E a gente fica procurando um critério para avaliar a vida em outro local e não na nossa existência. Porque quando o Hugo e o Nando destacam que a existência de um indivíduo humano é uma existência em narrativa, é uma existência biográfica, significa dizer que todas as experiências que nós tivemos durante a nossa vida, elas são realmente um milagre, elas aconteceram na realidade. Não tem como mais desacontecer. Elas ocorreram, elas aconteceram, né? Eu sei que a frase é batida, eu sei que muito aluno do Olavo está aí presente, e o Olavo repetiu isso muito nas primeiras aulas do COF, mas ele gostava de citar um adágio do Ortega y Gasset, que o Ortega y Gasset dizia o seguinte: olha, você só conhece a verdade, você só conhece a sua própria vida quando você está apoiado numa tábua solta em cima do mar revolto, acima do mar revolto, esperando a morte chegar. Então, essa percepção do horizonte da própria morte, que nos aproxima da finitude da própria vida física, nos faz ter uma noção biográfica da própria vida, né? Uma noção narrativa. E naquele momento você fala assim, caramba, a nossa vida é realmente um milagre. Né? Da mesma forma que o Santo Agostinho, com a sua genialidade, ao olhar para uma árvore diz, eu sei que Deus existe porque eu olho para uma árvore e a contemplo. Assim, todo ser humano pode ter uma vivência realmente humana, como uma graça doada por Deus, quando percebe na própria vida um milagre. Caramba, eu existo. Eu atualizo certas potências que já estavam dentro de mim. Eu atualizo certas vocações. Eu posso atender o chamado ou não. Eu posso escolher ou não. E justamente todas essas opções realizam em mim, nesse momento presente, como um milagre. Isso é bastante impressionante, né? Assim, vou compartilhar um negócio aqui que eu acho que vale para a live, eu acho que tem contexto para isso e pode ser importante para quem está ouvindo. Não no sentido de que eu esteja trazendo daqui um modelo, mas apenas uma experiência de vida para a gente perceber a coisa como ela é, né? Em 2009, por exemplo, uma vez eu peguei meu carro, né? Fui para uma festa no Rio de Janeiro, na capital mesmo, e na volta eu me perdi, lá pelas 9, 10 horas da noite, perdi com o carro, saí da Avenida Brasil, peguei ali uma perpendicular, entrei numa paralela, caí numa favela, né? A Parada de Lucas. E eu fui rendido por vários traficantes, todos eles ali rondando 15, 16 anos de idade, todos eles muito novos, né? O que já denota ali simbolicamente, aparentemente, uma imaturidade. Da mesma forma que eles carregavam armas muito grandes, a imaturidade se fazia presente, o que ocasionou para para mim, um momento muito infernal, muito difícil de viver. Eles me fizeram descer do carro, tiraram minha roupa, trouxeram o pneu para me queimar vivo. Caralho, isso ocorreu dentro de uma favela na Parada de Lucas, ali paralela à Avenida Brasil. Por que eu estou narrando isso? A questão aqui não é dramatizar a coisa, é chamar atenção por um fato que é muito interessante, tá? Não interessa aqui os acidentes do caso, do fenômeno, as dificuldades que imperaram e o que me salvou. A questão não é essa. A questão é o que aconteceu lá no meio do caso. Lá pelas tantas, teve um determinado momento que eu tive a certeza absoluta da morte. Certeza absoluta. Falei, olha, eu tô nu numa favela, tá ali o pneu, eu vou ser queimado vivo e a coisa acabou. Não tem para onde fugir. Tô morto. Assim, a certeza da morte veio. Só que junto com a certeza da morte, vieram duas coisas na minha cabeça que foram muito esquisitas no momento. Só fui entender anos depois, tá? Isso aconteceu em 2009. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu comecei a sentir um sofrimento esquisito, que era o sofrimento dos meus pais, que me dariam como desaparecido. Falaram, cara, o Roberto desapareceu, o Roberto sumiu. Percebe?
Eu comecei a sofrer como se eu fosse eles. Um negócio muito esquisito, tá? Eu não consigo narrar em palavras aqui. Eu já entendi o que aconteceu pela própria função da doutrina, pela própria conversa com alguns amigos que percebem esses fenômenos melhor do que eu. Mas o que aconteceu foi muito esquisito, porque eu senti o sofrimento dos meus pais me dando em termos de desaparecido. Roberto desapareceu. E eu sofri o que eles sofreriam naquele momento. Olha que esquisito. E uma outra coisa que aconteceu que me chamou muita atenção foi começar a ser despertas várias memórias na minha cabeça naquele momento esquisitíssimas. Por exemplo, eu roubando bala quando era criança na loja americana. Eu jogando bola no campo, todo enlamaçado, cheio de água, empoçado, com os meus amigos e me divertindo pra caramba. Umas memórias assim muito soltas, casuais da minha infância, sendo desenterradas naquele momento. Então você veja, tinham 2 filmes acontecendo. Eu estava lá falando, tentando me proteger da morte, só que dentro da minha... Não é da minha cabeça, é esquisito isso. Porque parece trejeito da memória, mas parece que está para além da memória. Parece que é algo mais sutil. Eu não sei como explicar isso, viu? É como se fosse uma memória que viesse Cara, não da cabeça. Isso aconteceu com o Dostoiévski, né, cara? Ele narra no Idiota, né? Que isso aconteceu com ele. Olha, que louco. Eu não sabia disso. Ele tava para morrer e ele tava para ser fuzilado, tá? E passou um filme inteiro da vida dele, Exato. até que o cara cancelou o fuzilamento. Caramba. E ele, pô, não posso a partir de agora viver do mesmo jeito. Exatamente. Engraçado que não é bem um filme. São partes soltas, tá? Aí, por que eu tô dizendo Exatamente. Não é um filme... isso? Não tem um roteiro. Não tem um roteiro, exato. Não tem um roteiro. Exato. Aí quando terminou isso e eu me salvei, que um dia eu conto com mais detalhe, que não cabe aqui agora, é muito engraçado isso, né? Em 2009, eu estava no auge da... Caralho! Oi? Tu viveu a ideia dos náufragos ao vivo ali, da forma mais brutal possível, cara. Sim, pois é, mas sem saber, viu, ô Nando? Em 2009, eu estava no auge da loucura. Assim, era rock and roll, era se dispersar na matéria, era se dissolver. É só Nietzsche, só dissolução. Mesmo porque eu fui para o Rio por conta disso, mas também não cabe aqui. O que acontece? Eu retorno para Volta Redonda, para minha cidadezinha, completamente, assim, eu já estou convertido ali, viu? Sem saber. Eu chego, conto para minha irmã, não conto para os meus pais, vou contando para os meus amigos mais próximos. Serviu para mim como terapia o fato de eu ser professor de filosofia. Então, eu repeti essa história com riqueza de detalhes em todas as turmas que eu entrei. Isso aconteceu no fim de semana, então aquela semana foi terapêutica para mim. Então, eu confessava, percebe? O caso, e aquilo ia me salvando de algum modo. Eis que, depois de um tempo, né, eu passei pelo processo de conversão e fui entender o que tinha acontecido de maneira a reler o meu passado naquele momento. O primeiro fato de eu sentir o sofrimento dos meus pais, eu percebi que eu estava sentindo a miséria deles. A miséria daquilo que é mais real neles. Depois fui descobrir, pela conversão na tradição católica, que era misericórdia. Cordis, coração, miséria. A miséria do coração do outro. É esquisito eu falar isso, viu? Mas o experimento, como foi muito real e autêntico, quando você faz a releitura, depois abonado pela tradição, alimentado pela fé que expande a inteligência de algum modo, eu falo, caramba, aquilo ali é um tipo de misericórdia. É engraçado exagerar nesse termo, viu? Mas me parece que é isso mesmo. E o segundo caso é justamente o que você falou, né? Que é a questão da existência do náufrago, que eu fui perceber muito tempo depois. E é importante narrar essas coisas, porque quando a gente diz assim, de maneira até meio romântica, viu? Para uma experiência exagerada como a minha, quando a gente diz que a existência é um milagre, isso nos chama atenção para um detalhe muito interessante. Não é que o milagre tem a ver com algo exercido por um homem santo ou pela própria ação de Deus
e rompendo do eterno no material, no ponto que aparentemente desobedece às leis da física. Não. O milagre é a própria estrutura da realidade. Você veja, eu poderia não existir e existo. O Nando poderia não chamar para conversa e me chamou. Eu não poderia conhecer o Hugo e conheci. Percebe? Quando o Nando chega para mim e me convida para uma live do Platum, e depois de um ano, eu vou participar de uma sessão de lives sobre as Carmelitas, e ele diz, olha, você vai falar sobre Santa Teresinha de Lisieux, e lendo a autobiografia dela, que é a vida de uma alma, e eu não conhecia nada da santa. E eu desço aqui para o playground do prédio, começo a lê-la, e começa a acontecer um monte de eventos durante a leitura, que durou 2 semanas. Começa um evento que não dá para narrar aqui. E começa a confirmar o que eu estou lendo. Você diz assim, caramba, a causa eficiente da existência de qualquer indivíduo sobre a Terra é o próprio Deus, cara. E ele age de forma pessoal. E ele aquece o coração e diz assim, olha, é isso é a existência. Aí eu entendi o que Santo Agostinho disse. Quando eu olho uma árvore, eu vejo Deus. Porque tem a ver com a experiência direta e real que você tem na sua própria biografia. E você diz assim, caraca, a vida é um milagre. Assim, eu não sei se eu estou sendo claro, mas, eu acho que assim, a atenção... O Hugo brincou comigo da última live que te participou, né? Eu, Sérgio, você e o Nando. Eu falei, cara, o negócio é a atenção. Eu repeti aquilo muito. Porque, cara, me parece... Aquilo que o Olavo diz, né? A substância da consciência é a atenção. Gente, isso daí faz muito sentido. Porque se você tiver atenção, você percebe que tudo é um milagre. Tudo é ação de Deus. Some tudo da sua frente, só fica Deus, né? E aí, toda hora a gente cai na materialidade, daqui a pouco a gente está falando de fama no Instagram, daqui a pouco a gente está querendo vender curso, daqui a pouco a gente está querendo ganhar dinheiro, daqui a pouco a gente está atrapalhado com o trabalho, daqui a pouco você está brigando com a esposa, daqui a pouco você está todo perdido no meio do caminho de novo, você fala, cara, como eu esqueci de Deus? Como eu esqueci que a vida é um milagre? Meu Deus, deixa eu retomar esse negócio. É muito impressionante. É muito impressionante. Quando a gente alcança quando a gente é um vermezinho. Quando a gente faz a preparação para a consagração pelo Tratado de São Luís Montfort, ele nos lembra, pelas orações de São Bernardo, que a gente é um verme. E a gente é um verme. A gente só atrapalha, de fato. Mas quando a gente não atrapalha, acontecem umas coisas dessas. Cara, pura graça mesmo, de fato. Eu chamei o Hugo para uma outra live. Cara, eu só olhei o perfil deles. O do Hugo do Varela. Não conhecia nenhuma das figuras deles. O Varela tem canal no YouTube, eu não tinha ouvido o Varela falar no YouTube. Tá? O Hugo também, hoje eu sei que ele tem umas aulas lá no YouTube, mas eu não sabia. E eu só vi ali umas postagens e tal. O Hugo me chamou a atenção quando falava sobre Viktor Frankl. Eu disse, pô, cara, eu leio o Viktor Frankl e até agora eu não vejo ninguém que fala... Eu não vou falar nome de ninguém, cara, mas eu já vi gente, o cara é especialista em Viktor Frankl, pelo menos dito no Instagram. Mas e tu ouve o cara falar, o cara, também não tô vendo. Eu leio o Viktor Frankl, eu não tô vendo o cara falar sobre aquilo ali. Aí eu vi o Hugo falar, o cara tá explicando. Tô entendendo agora o que ele tá falando. Né? E o Varela, cara, a gente convidei o professor, eu tava iniciando uma série de lives sobre símbolo, guerra e símbolo. Então era O Homem, a Guerra e seus Símbolos. E eu tinha proposto um outro filme que o Varela. Eu tinha proposto O Resgate do Soldado Ryan. Né? Como eu sou um amador, o Varela disse, não, vamos falar do Platum. E é muito melhor do que o Resgate do Soldado Ryan nesse sentido. Tá? E aí a gente foi desenrolando, cara. Live atrás de live e tal, deu certo. Mas eu não sabia da experiência cristã, da experiência... Não conhecia exatamente o que eles tinham na vida católica, né? Que é a minha vida, que é o cerne da minha vida, por exemplo. Tá? Não foi isso que nos ligou inicialmente. Mas, no final das contas, quando a gente não atrapalha, as coisas convergem. A graça faz com que as coisas boas sigam coisas boas. O bem, ele puxa o bem.
né? Então a gente é só não atrapalhar muito. Então, se tu tá, às vezes, num pequeno estado de graça, é um momento de oração, é um momento, às vezes, de tentar alguma coisa, de fato. É um momento de dizer, olha, eu vou tomar essa decisão, né? Olha, eu rezei aqui, tal, que me parece que é adequado. E a gente, às vezes, fica muito, com muito escrúpulo, né? Para às vezes, dar um passo. E, pô, na verdade, Deus não quer que tu faça nada perfeito, porque ele quer a tua perfeição, mas ele sabe da tua limitação. Então, pô, começa, cara. Começa e aí a coisa uma hora vai dar. Mas que história maravilhosa, Varela. Pô, te atrapalhei aqui, mas que história fantástica, cara. Cara, isso tudo reforça aquilo que a gente estava falando. É carne, tá ligado? É carne. Não é à toa. Assim, toda a trajetória, toda a vida, todo estudo, tudo. Ele não tá aqui. Ele tá aqui, ó. Na ferida, na mancha, sabe? No machucado, na carne do Varela que podia ter sido queimada e graças a Deus não foi. A gente carrega isso. E se a gente não tem a atenção de pegar esses momentos e transformá-los, sabe, torná-los a substância mesma ali da continuidade da nossa existência, a gente está perdido, a gente vai ficar ali flutuando. É por isso que a gente vê muitos especialistas, muitos... Por quê? Porque não tem... Eles não encarnaram a coisa, sabe? E claro, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que passar por coisas, não é isso. É possível fazer essa experiência, mas para isso, nem que seja dar uma atenção plena à pessoa que está narrando essa experiência para você. Porque, por exemplo, vocês falaram muito da graça, do milagre. E do outro lado existe a correspondência. Sem a correspondência à graça, você nega a ação dela. Então, por exemplo, que tragédia não seria se o Varela tivesse passado por essa experiência radical e continuado a vida dele como se não fosse nada? Erram aqueles que dizem, não, com uma experiência dessa não tem como. Tem como. Tem como. Poderia ter sido alguém no lugar dele que simplesmente, passei raspando. Eu conheço isso. Conheço gente que passou raspando muitas vezes em muitas coisas. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A pessoa continuou do mesmo jeito. Passou a se desintegrar cada vez mais. Isso é uma tragédia. Essa é a verdadeira tragédia. E nós temos que amar essas pessoas. A gente precisa conseguir olhar para as nossas chagas, valorizá-las, na carne mesmo. Não é à toa, nós estamos no advento, né? Estamos aqui diante do evento cósmico da encarnação do Verbo. E trazer para nós. E conseguir que esses outros que tiveram a experiência da chaga, tiveram a experiência da miséria, possam sair dela, e aqueles que não tiveram a experiência possam olhar para nós e ver, transbordar essa alegria de ver o milagre da vida. Hoje é o domingo letário, né? Ver domingo Gaudete, né? Letário dá quase a mesma coisa, né? Letário e Gaudete, né? Alegrai-vos e exultai, né? E, cara, é um transbordamento mesmo dessa experiência. Não tem como você ficar inerte diante disso. Só um breve parêntese. Retrospectiva da Globo, foda-se. Retrospectiva é isso aqui, cara. É por isso que muitos podem passar por um filme, por um livro, por um estudo, por um intelectual, por uma coisa qualquer, e, sei lá, vai ficar aquela coisa assim, né? Tá bom, mas cadê, né? Cadê a carne? A gente tem que ser um pouco São Tomé, sabe? Deixa eu encostar. Sabe? Deixa eu meter o dedo aí, sabe? Tu sentir, sabe, o cheiro dessa carne, essa chaga aberta mesmo. Não é à toa que vários grandes santos receberam o quê? Receberam a chaga. Sabe? Perfeito. Marca no negócio, sabe? É aqui que está a materialidade da coisa. A gente não pode prescindir da causa material. A causa material, ela é importante, sabe? Você vê o milagre da matéria é impressionante. O venerável Fulton Sheen, no livro Vida de Cristo, ele diz que a gente tem que imaginar Maria, grávida de Nosso Senhor,
ingerindo trigo e comendo uva. A materialidade no próprio, a contribuição humana na materialidade do nosso Senhor, já promovendo a Eucaristia. Então, quando você vê a Eucaristia no altar, você não vê só Cristo. Maria está ali junto, né? A presença da contribuição humana. Aliás, me parece, tá? Que o catolicismo se diferencia de todas as religiões por conta disso, viu? É claro. Essa humanidade muito presente, né? Essa carne. Esse Tomé, que é encostava Cara, na assim, ó, carne. eu volto a falar assim, cara, então, assim, meu caminho aqui de formação aqui no Instagram é por filmes, porque é uma coisa que eu tenho afinidade, gosto. Então, isso eu acho que o cara tem que ir por aí. Não sei o que vocês acham, mas assim, pô, o que eu tenho afinidade? O que eu gosto de fazer? Pô, eu gosto de ler gibi, cara. Então, assim, ó, pô, vê o que dá pra fazer de melhor lendo gibi aí, cara, mas não fica nisso aí, pô, entendeu? Não, dá pra tu evoluir disso aí, entendeu? Pô, eu li, sei lá, cara, pô, eu sei a história da Idade Média de cabo a rabo, eu li muito. Então, bom, legal. Então, agora, a partir daí, então, tu começa um. Pô, eu não sou, eu sou péssimo em leitura, não gosto. Eu gosto de ver filmes. Eu também não gosto de ver filme, não gosto de ler. Mas, pô, cara, eu tenho uma afinidade, eu consigo ficar 2 horas em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, talvez é a partir daí que tu vai começar a construir, de fato, uma solidez na tua vida. Começa onde você tá, né? Começa de onde você está. Começa onde você está. E aí, cara, o que acontece com isso? A gente consegue conversar com qualquer pessoa que tenha uma experiência autêntica da experiência de Deus, da experiência da realidade, da experiência, né, da materialidade enquanto elemento de graça divina. Então, tu vai conseguir conversar com qualquer pessoa, entende? Se a partir de um determinado momento dizer, olha, preciso ser honesto. E sendo preguiçoso também não dá. Aí preguiçoso, aí risca fora, porque não vai também. Mas preciso ser honesto. Tá? E aí, a partir daí, então, pô, cara, eu vou dizer para vocês, para mim, o que é a formação intelectual? Assim, né? Eu não me considero intelectual. E eu não acredito que eu tenha vocação para a vida intelectual. Porém, a vida intelectual é um instrumento para mim. Entende? É um instrumento para que eu possa compreender a vida humana. Ah, mas você me Para desculpa, que eu mas isso possa. é vida intelectual. Mas deixa eu assim. Compreender a vida intelectual como instrumento para compreender a vida humana é ser um intelectual. Hugo, me deixa assim, entendeu, cara? É exatamente isso que eu quero. É aí que eu quero morar, entendeu, cara? Entende? Cara, olha de baixo, né? Entende? Olha de baixo. Mas tenta olhar assim, ó, tenta mirar longe, cara. E aí a gente vai conseguindo tatear a vida, vai conseguindo organizar. A nossa vida é cheia de percalços. A gente troca uma ideia, o Hugo e o Varela, pô, a coisa não é fácil, cara. A coisa não é fácil. A gente está trabalhando, estudando, ninguém aqui é famoso, né? Ninguém aqui né, tá sobrando grana, né? Tem as crianças, tem as esposas, pô. Mas a gente está trocando aqui experiências de formação, experiências da vida humana, que, pô, é um tesouro, velho. Então tem um pessoal que tá aí, ó, o André e tal, tem a galera lá do Varela, né, o Mike, o Vinícius, tem uma galera, pô, muito boa também, cara, hein? Que a gente vai trocando uma ideia, vai vendo o Instagram, vai vendo uma publicação e vai se ajudando. Agora, quando nós queremos pular etapas, quando nós achamos que a instantaneidade do entendimento ele vai vir por um truque ou outro, e quando nós, no final das contas, não miramos a Deus, mesmo que a gente não o nomeie, tá? Mas quando nós não miramos a Deus, olha, eu, eu preciso me aprumar para chegar na frente de Deus o menos miserável possível, entende? Quando a gente perde esse foco, cara,
aí a gente não consegue mais se ajudar. Então aí a gente não consegue realmente sair do lugar de onde a gente está. Mas, pela graça de Deus, todo o tempo, né? E os guris estão falando de milagres, eu tenho um monte para contar. O milagre é uma realidade muito corrente, muito presente. Né? E eu ouvi uma vez o Olavo falar isso. Né? Ouvi o Manuel Guimarães, que é um amigo meu, que é a minha sogra que está ouvindo a live, sabe quem é? Ele é casado com a filhada dela. Os milagres existem. Existem e estão aí a todo momento. O Olavo diz que os Todo milagres são a momento. própria estrutura da realidade. Só a estrutura da realidade. Então, se a gente não contar com o milagre, meu Deus, a gente está realmente fora da realidade. Se não é um milagre, nós nos unirmos aqui de maneira aleatória. Que eu sou um cara assim, que tem algumas iniciativas, às vezes, tal, pela minha personalidade, pela maneira que eu toco as coisas aqui. Convidar na cara dura, o Hugo e o Varela, podendo levar um não para fazer uma live, a gente não estava conversando aqui hoje. Já temos uma amizade de mais de ano, cara. E a gente nunca se encontrou. Nunca se encontrou. Então, Sim. pô, É isso. isso é bonito demais, né? Total. Isso é Perfeito. algo que merece ser contemplado. O pessoal tá dizendo aqui, ó, pôr os pés no chão. É isso aí, cara. O Andrei falou Exato. duas coisas interessantes ali em cima. Ele citou o Ferreira Goulart, o negócio do cheiro de umbigo, né? O importante é sentir o cheiro de umbigo, quando eu estava falando da carne. Eu não estou conseguindo subir os comentários. Travou. Eu consigo aqui, vamos ver, né? Vamos ver. O Hugo caiu, cara? Caiu, deu uma travada aí. Eu também não consigo, mas o André escreve de novo, hein? Ah, o Hugo tá voltando aqui, ó. Fiz a gente conhecer e gostar do Hugo e do Varela também. Essa é minha sogra, cara. Ah, que maravilha. Minha sogra conhece tudo de literatura brasileira, hein? Oh, que bom. Cuidado quando vocês forem citar alguma coisa da literatura brasileira, se for mentira, hein? Ela vai saber. Aí, vamos marcar um churrasco em Volta Redonda, dia 23 de janeiro. Vem todo mundo. Pô, cara, se uma pintar, honra. Eu quero mesmo, quero que vocês venham. se Conhecer o pintar, eu pessoal vou, de Volta cara. Redonda. Sérgio vai estar aqui, todo mundo. Eu Vinícius. fui tentar puxar os comentários para baixo, acabei fechando a live. Ó, já que a sua sogra corrige negócio de literatura, ó, você falou lá atrás do Cortiço, do Álvares de Azevedo. O Cortiço é do Aloysio Azevedo. A Luísa Azevedo. Ela ia me corrigir Ela vai puxar a amanhã. orelha. Agora eu vou ganhar mais um ponto com ela. Eu sou péssimo, cara. Eu sou péssimo. É a Luísa Azevedo. Não, aqui, ó. E ela gosta muito de vocês, cara. Aqui, ó. Então, poxa, não tem como não gostar. Os caras que estão aqui nos ensinando muita coisa, velho. Fazendo a gente, né? Pô, no outro dia a gente já tem alguma coisa para fazer, porque o Hugo e o Varela ensinaram aqui na live. Então vale a pena. Vale a pena demais. Tá bom. Não, é verdade, cara. É verdade mesmo. Aqui, ó. O Varela convidando aí para churrasco em janeiro aí, Hugo. O Vinícius aí lembrou bem. O Vinícius é meu vizinho. O Vinícius, para quem não sabe, que está comentando aí direto, eu sou. Não ia sou fazer isso ao padrinho vivo, dele de ao vivo casamento com o meu do filho. filho dele. Tá lá. E ele é meu vizinho aqui do prédio. E temos uma área de churrasqueira aqui muito boa para alguém do sul poder fazer o churrasco. Maravilha. Estão convidados. Maravilha. Opa, padre. Será uma honra. Ó, o Padre Eren também está chamando aí. Pois é. Aqui, ó, a minha sogra disse que não ia me corrigir na frente de vocês. Pô, vocês não têm uma sogra como essa. Aqui, né? O que mais aqui, ó? E o Andrei ficou preocupado, que ele citou alguém aqui. Cadê o Andrei? O que ele botou aqui? Vamos ver. O Andrei disse que fez uma citação aqui e ficou com vergonha
Não, cuidado aqui. Ó. Tá atento. Meus amigos, pô, prazer mais uma vez conversar com vocês. Uma honra. Prazer Obrigado. mesmo. E então é isso, cara. A gente vai se encontrando aí quando dá, né? A gente não pode sempre. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra para não falar sobre filme, né? De fato, assim, um filme como tema, né? Aqui no nós três, pelo menos, né? Não, e olha que coisa E engraçada. É um convite totalmente despretensioso, né? Tipo assim, sem um tema claro, definido. E saiu o que saiu, né? sensacional, pô. Então tá, meus queridos, obrigado para quem ficou na live aí. Pô, fiquei com vontade de chamar o pessoal para participar aí, mas uma hora dessa aí, quem quiser participar, cara, sei lá, chama aí que a gente bota aí. Tinha mais uma vaga, que tinha 3, entrava mais um, podia conversar. E obrigado, Varela, obrigado, Hugo, mais uma vez. E vamos tocando ficha aí. A gente tá aí para se ajudar, para trocar essas experiências. E Foi lembrar, né? Jazz na improvisação. Aqui, ó. E lembrar quem escreveu o Curtisco é a Luísa Azevedo, não foi o Álvares. Então tá, meus queridos. Um abraço. Um abraço. Bom domingo para todos. Só para Deus. avisar. Aí, galera, quem tá querendo agora, arrasta para cima, que você vai ser direcionado para o curso que não existe. Não, aqui, ó. Aqui, ó, aí é muita cara de pau, né? Cara fazendo isso. Pô, ia fazer, agora vocês me deixaram inibido, pô. Então, o dia que a gente for lançar um curso, de fato, a gente vai lembrar, a gente vai avisar antes aqui. Pessoal, vai ser uma live para lançar um curso. Aqui não tem Godot. Né? Aliás, uma coisa interessante que eu estava comentando com um amigo meu sobre o negócio do curso do Sérgio, é que eu achei muito interessante. Eu comprei o curso dele de simbólica nas Sagradas Escrituras. Eu até falei com ele, cara, você eu confio e indico, porque só tem maluco falando disso na internet. E eu percebi uma coisa interessante, assim, ele vai fazendo as lives, vai soltando aqueles trechinhos e tal, e você se sente assim, convidado a participar da experiência intelectual dele. Sabe? Você não se sente diante de uma ansiedade intencionalmente provocada para que você alivie aquela ansiedade arrastando para cima ou acessando o carrinho. Até para você vender um curso, você pode fazer isso de uma forma genuína, sabe? Uma forma que é uma continuidade mesmo daquilo que você está fazendo. Sabe? Sem ser aquela coisa puramente marqueteira. Tipo, ó, você precisa disso, se você não fizer isso, você vai sofrer isso, tal. Sabe? Não tem isso. Isso aí é fantástico. É real. É real. Pois é. Show de bola. Então foi, ó, o Andrei disse aqui, ó, foi tipo jazz aí hoje, cara. Ó, o Vinícius quer entrar, velho. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Espera aí. Entra aí, Vinícius. Dá o teu alô final aí pra nós. O Vinícius é o cara do hippie católico, né? Isso, é ele. Gerou polêmica. E aí, galera? Beleza? Olha Pô, só, tu cara, vê- tô nas trevas, meu. Tô na estrela, pera aí, rapidinho, pera aí. Tá igual aquele personagem do Mortal Kombat, né? Que era o ninja escuro. Calma aí, pô. Aí, porra. Aí, Você era um hobbit, velho. pô. É o Hobbit. Eu sou um hobbit mesmo. Ele foi levar a câmera para participar do documentário da Lumen. Peraí, deixa eu mostrar. Lá na casa do Ítalo. Mordor. Peraí. Lá na casa do Ítalo pra ver Marcílio, Mordor. né? O quê? Tô lembrando na desse casa do episódio Ítalo, na né? casa do Ítalo. Você foi levar a câmera, aí ele fez amizade com os filhos do Ítalo, aí ficaram brincando lá pelas tantas, aí a Sam olhou para ele e falou assim, nossa, você é igualzinho o Hobbit. Na realidade, os moleques já tinham colocado o apelido pra mim de Frodo, né? Frodo. Cara, então eu não errei tanto, hein? Pô, legal. Não, foi na certa. Não. Esse episódio é sensacional. O Vinícius nos salvou esse tempo aí numa live aí, trazendo o papo do hippie católico, cara. Então, eu tô olhando ali o comentário e eu falei assim, ó, esse aqui que eu vou destacar.
Pô, a live tava meio chata, cara. Ainda bem que tu salvou aquela live lá. Ficou Tava meio, puto, tava meio quanto monótono. mais puto ele ficava, mais eu tava achando maneiro, cara. Aquela live tava meio chata, cara. Tava uma live assim, pô. Cara, Tava assim, tava um climão na live. Aí, ó, tava um climão. Aí, pô, salvou a live. tava mesmo. Tava mesmo. E eu acabei de fechar a porta aqui que o moleque tá dormindo. Mas porra, a live de vocês foi do caralho, hein? Tem que fazer mais lives despretensiosas assim, que foi do cacete. Pô, Vamos pra próxima, hein? Eu gosto desse O mais negócio legal, fanático, sabe? O mais legal é que o Varela fala tão baixo que eu consigo ouvir daqui. E ele tá no 7º andar, eu tô no 3º. é uma ironia, viu? Vocês moram no mesmo prédio, cara. Eu sou do 7º, ele é do 3º. Mesmo lugar. Mesmo Ele prédio. era o 3º também, só que ele quis subir na vida, né? Você sabe como é que é. O cara começa no Instagram, ele não... Porra. Sétima morada. Não, o cara entra no Instagram e não consegue parar, tá ligado? É foda. Eu já falei com ele já. Pior que é desligando a live É isso aqui, aí. ele me chamando pra resenha. Desce aí, quer ver? Daqui a pouquinho. Não, falei nada. Eu tomei 3 cervejas aqui, tinha uma cerveja com gosto de bolo de banana, cara. Nossa, Eu vou te mostrar, Varela. Doideira, cara. Era pra ser de trigo, tá ligado? Mas eu acho que levaram trigo, ovo, um monte de coisa junto. Aí fez um bolo de banana. Parafraseando no instituto aí, era trigo sujo. É verdade, essa galera do instituto aí gosta disso, hein? Ia pra sair correndo, né, na hora que deu com o trigo sujo. pode entrar não. E levar a fralda. Isso aí. Pô, Vini, legal, cara. Chegar na próxima e vamos trocar uma ideia. E, Vamos, pô, aqui, fala ó. de simbólica que eu gosto. Bora? Falam algumas merda, mas o resto é bom. Pô, cara, carioca é o seguinte, né? Tu não faz a menor distinção se os caras se conhecem há 2 dias ou se os caras se conhecem há 50 anos, né? Exatamente. Pô, eu tenho a impressão que o Hugo é amigo eu tenho a impressão que o Hugo é amigo do Vinícius sei lá, desde cedo. Porra, mas eu também Maloqueiro tenho. conhece Porra, maloqueiro. o cara é mó gente boa. Porra, cara, quando o cara mandou aquele comentário, eu falei, não, esse aí é brother, esse cara é dos meus, porra. E depois Pô, ele maluco começou lá a zoar, chatão, tá porra. ligado? Eu falei, Pô, maluco porra, lá chatão, velho. Pô, maluco lá chatão e caiu na pilha. Não, quando ele caiu na pilha, eu falei, já era. Cara, cair na pilha Porra. é a coisa que o carioca mais precisa se ele quer te zoar. Ai, meu Deus do céu. Se você não cair na pilha, meu, já era. Tu tá na rede já, pô. Não, É aqui, peixe, vocês não sabem da maior, né? Vocês sabem da maior. É a primeira vez que eu entro numa live do Instagram. Tem um corretor meu que tá aqui já, que eu vi que entrou na live. E o cara, uma 4 já fala assim: caraca, esse cara é maluco, né? Do nada, o cara entrou numa live de filosofia. Avulso, né? Não, o cara tá avulso a balada lá. Tá? Ô, meu amigo. Tá no restaurante lá, conhece um monte de Mas gente. você também é um cristão hippie, porra. É foda. Sou mesmo. Cara, mas vamos combinar. Fica acabando o tabaco. Pra tu ser cristão na moral, nos termos que a gente tá colocando, tu tem que ser meio anárquico mesmo, cara. Não dá, hoje em dia não dá pra tu ser bom mocinho e tal, burguesão, não dá, porra. Não tem como. Não dá. Não dá. Ou você vai pro pau ou não vai. É isso. Sério. De novo a carne, né? Não dá. Carne. Cara. É carne, pô. Não tem carne, pô. fica essa porra. Porra, os caras viajando aí pra caralho, falando um monte de coisa. Exatamente. Cara, na moral mesmo, já perdi tanto amigo já pra esse negócio de teoria filosófica, que pra mim, hoje, só a prática funciona. Eu falar, filho, beleza, quantos anos você tem aí de mercado? Sabe, tu tem filho? Tem, não tem? Ah, então beleza. Sabe por quê, cara? Só descobre a realidade da vida mesmo, o homem em si, na hora que ele vê o show de uma criança. Sabe? Você vê o show de uma criança, aí você sabe o que é a coisa. Sabe por quê? Porque o negócio não fala só por si. Não fala só pela boca, sabe? A criança, ela chora por si por inteiro, entendeu? Então, assim, ela é a realidade em si. Então, aí depois que você vê um negócio desse, aí você fala comigo, entendeu? Porque antes disso, pro homem não faz muito sentido, entendeu? O cara fala, tô aqui na realidade, tô aqui mesmo. Tá, mas não precisa você ter filho. É só você ver uma criança. Tem cara que quer ensinar a ser católico mais do que
mas que são. Como é que é? Pô, esqueci agora o nome do santo, pô. A prática do amor de Jesus Cristo, o Santo Afonso de Ligório, tá? Santo Afonso de Ligório. Pô, pega a prática do amor de Jesus Cristo, é um negócio, é catequese pura e simples, ó, é fácil, é 1 mais 1 é 2. Aqui, ó. Como amar Jesus. Como amar Jesus, como amar a cruz. Como amar a Eucaristia. Aí os caras, não, tem que ter saião, tem que usar o véu Gravatinha maior, borboleta. o maior véu possível, tem que fazer homeschooling, tá? E homeschooling tem que fazer com aqueles professores que dá para fazer, que a gente indica, e por aí vai, cara. Então, assim, ó, tu vê que o cara, não sei, cara, não me parece muito real. Eu aprendi diferente. Eu aprendi, ó, te confesso e vai comungar, assim, que eu aprendi, cara, entendeu? Então, sei Não, lá, né? os cara estão presos no carnaval, velho. Os caras acham, sabe o quê? Que o cristianismo, sei o que é, ritualística, fantasia e costume, entendeu? Não é a Carnaval. prática real das coisas. É, exatamente. Os caras estão presos no carnaval, velho. Não sabe o que é as coisas em si, entendeu? Às vezes, cara, quando é católico, coloca a doutrina embaixo do braço, tá ligado? E começa a julgar todo mundo. E apontar, e o caralho, porra, você comeu tal mulher em 2007, tá escrito aqui no meu livro aqui, no meu blacklist. E é isso, cara. Assim, Entendeu? igual E nego não tem noção da realidade. aquele cara que o Olavo botou o apelido de Conde Chupeteiro de la Queima-Noite. Você lembra disso? O cara tá fazendo uma live lá, falando várias paradas, aí a mulher do cara entra dando esporro nele. Aí o cara começa a discutir com a mulher ao vivo e tal. Ficou aquele negócio ridículo, sabe? Foi mesmo. Meu irmão, se tu não souber hoje fazer a combinação perfeita entre São Bernardo e Hermes e Renato, tá fudido. Já É o cogito ergo sum. Cogito ergo sum, essa porra. Exatamente, cara. Exatamente. Não, cara, eu vou te falar, na boa mesmo, cara. Quando eu te falo, é igual o meu Instagram, velho. O meu Instagram aqui, cara, não é nada do que eu sou, entendeu? Nada, nada, nada. É porque eu lido com ele de questão comercial mesmo. Mesmo. Mas a minha vontade era tratar só de filosofia. É porque eu já pensei várias vezes em montar um Instagram genérico para poder falar sobre essas coisas que eu gosto de estudar, de verdade. Porque eu vou te falar, um livro qualquer de empreendedorismo, de um livro comercial e o caralho a quatro, termina essa porra em um dia, porque não tem nada lá quase para ensinar, tirando alguns autores, tá? Nassim Taleb, etc e tal. Agora, vai pegar o Mário Ferreira dos Santos. Vai tentar entender o que o cara tá falando. Primeiro porque tá escrito horrível, né? Que de fato não foi ele que escreveu. Então, assim, já tem que interpretar e tentar encontrar o que o cara quis dizer nas coisas. E depois disso, você depois meditar. Então, assim, cara, enfim, meus seguidores aí, desculpa se eu decepcionei vocês, mas não era de imóvel essa live. Grande Vini. Mas o Vini conhece o Hugo pelo menos há uns 10 anos, cara. Tenho certeza disso. E outra coisa... Quando vim pra cá, vai sentir em casa. Mas eu chutei, cara. Eu não sabia que ele fazia esgrima, não. Eu chutei. Eu achei que ele era um pouco... Não, eu não faço esgrima, cara. Pelo amor de Deus, cara. Só se for com cigarro. Não, hippie católico eu já sabia já, porque eu também sou, né? Eu também enrolo tabaco pra fumar. Mas, assim, do restante eu não sabia. Deixa o Brasil saber disso. Isso é um absurdo. O Vinícius vai estar... Aí a gente começa a falar de simbólica. O Vinícius vai estar no teu churrasco aí, ô Varela? Bom churrasqueiro. Vai estar. Eu vou estar lá, lógico. Cara, vocês não têm... Bom show. Não bota mais tudo. Eu vou estar lá do mesmo jeito. Cara, aqui, ó, mas não... Eu sou penetra mesmo. Não, aqui, ó, o Varela esses dias temperou churrasco com sazon, cara. Não sei. Eu não sei se o Vinícius faz a mesma coisa, cara. Não, o Vinícius é moda antiga. Isso é raiz. Fumaça e sal grosso. Sal grosso, estrume. Sal grosso e fumaça, cara. Não precisa mais nada. Gurizada, trigo sujo que eu uso. O Bernardo e Hermes Renato pegou ali o
São Bernardo de Arena. Cara, Sazão heresia. Eu sou amigo do Thales de Mileto e do Gugu lá do Domingão do Faustão. Só pra deixar claro aqui. Tá. É mesmo, cara? Não sei, pô. É verdade, ó? Não, sai fora. Não, acredita em é nada. outro Gugu e outro Thales. Não acredita, não. Um pilantra. Tem um trocadilho aqui, então. Aí, churrasco do marido é top. O Nando não conhece, não? Entendeu? Eu conheço o Gugu, pô. Conhece, não? Cara, olha só. Eu conheço o Gugu e o irmão dele lá, que é muçulmano. Então, por isso que ele falou que ele é amigo do Thales de Mileto e do Gugu da banheira, entendeu? Entendi, da banheira, cara. Pô. Entendi. Agora entendi. Tá, entendeu? Aqui o negócio pega muito rápido. É rápido, pô. Daqui a pouco eu sou excluído do grupo lá, porque eu tô no Facebook ainda lá pra dar risada. Eu tô também. Cara, o Gugu é o seguinte, eu botava o Gugu pra ouvir lá em casa e minha mãe ficava apavorada. Pai, que cara feio, velho. Cara, igualzinho a Vitória. Vitória, tira isso daí, ele é muito feio. Aí minha mãe disse assim, meu Deus, quem é esse cara que tá escutando? Aí minha mãe ficava assustada, cara. Então tá, gurizada. Falou. E vocês... Vamos lá, então. A live infinita não, né? Na banheira, Fala aí, as mulheres são apedrejadas. Achei que ia rolar uma live infinita, pô. Caralho. Eu só entrei pra isso. Que isso, gente. Eu só entrei pra isso, só, pô. Comentário proibidaço, gente. Esse é foda, vai bloquear tudo. Não tem mais live de filme agora. Proibidão do Faustão. Não dá mais. O cara vai bloquear o nosso Instagram. É por isso que o Varela tá com o Instagram bloqueado, então. Acho que o caso do é Vinícius. lógico, o Vinícius participa de vez em quando. Eu botei pra dar uma ajeitada na estética do Instagram, o Instagram me bloqueou. Só aparece no Instagram pra bloquear o usuário. Não, mas eu sou a favor da vacina. Eu tomei 3 doses, eu vou lá no posto de saúde agora, depois eu fui hackeado do SUS, eu vou lá pedir minhas 3 doses de comprovante já. Vai dar 6 agora. Tô indo lá, vou lá terça-feira, já tá marcado já. Valeu, meus amigos. Valeu, tchau. Abração. Me convida pra uma live de simbólica aí que eu participo. Beleza. Bora. Vamos sim. Então tá bom, então. Boa noite, obrigado aí, Nando. Falou, Vitor. Tchau.